aí, gente, tudo certo? Eu acabei de receber aqui uma mensagem do ouvinte assinado Bode em Pé. Que nome estranho, né? Ele mandou avisar que vai rolar freakout nas próximas semanas. Isso mesmo. Galera, freakout de aniversário meu e da Ira vai ser um festão. Venda de ingressos já tá no segundo lote, então corre pra garantir já o seu ingresso. E ó, já vou revelar logo o conteúdo. A gente vai fazer um late night, um late show pra vocês. Vocês não sabem? É aquele estilo de entrevista no qual fica um ou dois membros na bancada e vai ter um entrevistado da noite, então a gente vai gravar 2 ou 3 programas disso lá. A gente nem sabe se a gente vai liberar isso na web, provavelmente não. Então fica espertinho que vai ser um programa irado aí pra vocês. E já revelo logo, nossos 2 convidados da noite. O primeiro deles vai ser Senhor Gilmar Lopes. O Senhor é Farsas. Você que já conhece a internet, esse antro da rede mundial de computadores, já deve ter topado em algum momento com o Senhor é Farsas, que é o cara que ele já tá aí há mais de 10 anos, muito mais, desmistificando vários hoax de internet, né? Se você escutou lá o nosso episódio, que a gente fala sobre as mentiras da internet, citamos eles bastante. A gente acabou citando ele também no episódio do Momo. E a gente vai conversar bastante sobre todos esses mistérios. A gente vai revelar se eu, a Ira ou o pessoal do Mundo Freak é inimiga do E-Farsas ou não, finalmente, né? E vamos ter também um outro convidado entrevistado também, que vai ser o Daniel Bayer. Isso mesmo, Danielzinho lá do Decréptus, né, produção? É Decréptus, né? Um beijo pra esse lindo que também vai estar na festa. E além, é claro, de todos os membros da equipe. Então, vai ser uma festança agora, sábado, dia 27 de abril de 2019. É bom deixar claro, já que alguns ouvintes gostam de maratonar e vai que daqui a 10 anos, se sequer estaremos fazendo um podcast, o ouvinte escutar agora, fique sabendo que é nessa data em específico. Galera, garanta. E eu não vou ter nem recadinho. Vai ter nem recadinho. Quando tiver recadinho, eu vou pular direto pro episódio. Eu só queria deixar isso bem registrado no início do podcast pra vocês saberem, porque tem gente que gosta de pular recado. E comigo, eu já tô de olho em vocês, hein, gente? Não pula recado. Quem pula recado, o pinto cai. E se não tiver pinto, o pinto cresce. Então, toma cuidado. É isso aí. E bora falar sobre os textos apócrifos mais loucos da Bíblia. E aí? E, por favor, galera, antes de mais nada, último avisinho. Galera, a gente fez esse podcast num caráter de diversão, obviamente. É claro que a gente entende que é um assunto muitas vezes delicado, tratado com muita seriedade e tal, e aqui, obviamente, a gente acaba falando bastante sobre esse tipo de coisa. E é claro, né, a gente tem o nosso senso de humor, como você já sempre conhece e tal, e nosso objetivo aqui não é ofender a fé, a crença de ninguém, nem nada disso, é apenas a gente comentar algumas coisas insólitas que a gente acabou deixando de fora aí da Bíblia oficial, tá bom, gente? Então, se você é seguidor fiel da Bíblia e escuta a gente sabe que você é gente boa, gente boníssima, e a gente não quer que você fique chateado. Então, por favor, encare como uma grande brincadeira, caso seja feita alguma piada, e vá pro podcast e se divirta, que ficou show de bola. Gente, eu vou ter que admitir uma coisa com vocês, que eu nunca li a Bíblia inteira. Vai pro inferno. Pois é, né? Acho saudável. Qual Bíblia? Qual versão? Você nunca leu? Olha, eu geralmente uso aquela que tá escrito assim, a Bíblia, e é preto a capa. Algumas vezes tem o sufixo sagrada nela, né? Pois é, né? Mas aí, até aí tem várias versões que podem estar escritas assim. É verdade. Então, desculpa, eu perdi esses relançamentos do George Lucas. Aí você vai ver, o Andrei leu a Vulgata, né? A última coisa da Bíblia que ele mexeu. Pois é, né? Mas assim, em 2 momentos eu li a Bíblia. Uma vez, olha só, doutrinação ideológica nas escolas. Uma vez eu tava estudando no ensino médio, e aí eu não sei qual era o contexto, era escola particular, o ano que eu estudei esse era particular, e chegou alguém, uma menina na sala, uma mulher na sala, e começou a entregar uma Bíblia, uma mini Bíblia pra todos os alunos. Devia ser uma versão, não é estendida não, é o contrário da estendida, é a versão pra cinema. É aquela azulzinha? Tem só o Novo Testamento. É provável que fosse só o Novo Testamento. É dos Gideões. Eu recebi dessa
dessas também na escola. É aqueles minutos de sabedoria, aquelas porra, ou é outra parada? Não, é só o Novo Testamento, cara. Essa parada aí é do grupo dos Gideões, que é uma galera que... A vida deles é fazer isso, em escola. Agora não dá mais pra fazer em escola, então eles fazem presídio, que é quase uma escola. Tá certo. Não era igual, tipo, aquela que tinha em hotel, assim, sei lá, todo hotel que você chega e tem, abre a gaveta do criado mudo, tem uma bíblia. Então, eu acho que esse do hotel é minuto de sabedoria. Sério? Não, tem Bíblia também. Tem Bíblia também. Tem hotel que coloca a Bíblia. Que em que hotel que vocês estão indo? Pousada. Motel Cê Que Sabe. Esse foi o último que eu vi. Você sabe que tem um motel aqui em Curitiba chamado Você Que Sabe, né? Daí dá altas histórias, né? Do tipo, pra onde você quer ir? Ah, você que sabe. Gente, porque hoje a gente vai discutir sobre os textos apócrifos. A gente já fez um episódio mega antigo, inclusive com o Keller e com a Tupá, que pessoalmente não lembro de nada. E a gente vai fazer aqui, chamamos especialistas. Sério que a gente fez? Cara, isso é impressionante. É uma pauta que eu fiz, por sinal, e foi um episódio bem completo sobre apócrifos e pseudoepígrafos e, assim, toda a visão, todas as diferentes terminologias Adoro desse tipo de texto. Meu Deus, mano. Eu tenho certeza que eu emburreci de lá pra cá, viu? Só pra constar. Então, e aí tem dessas coisas, né? A gente grava, a gente regrava e tal, mas hoje a gente vai contar várias histórias legais pra gente descobrir, né? Curiosidade, né? O que ficou de fora da versão do diretor aí, né? Do Blade Runner, não, da Bíblia Sagrada. E, cara, vamos comentar por que talvez esses textos não estariam aí e, enfim, as motivações envolvidas e tudo isso. E a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o seu investigador não muito favorito, para comentar sobre os textos apócrifos, aquilo que não saiu na versão final. E para me ajudar, temos essa epígrafo Tupá Guerra. Como é que é o nome? Pseudoepígrafo? Eu não sou um pseudoepígrafo, não. Ah, não? Ah, tá bom. Epipapígrafo, foi isso? Pseudoepígrafo, na vida real, são os fakes. Ah, entendi. O Andrei me chamou de fake, na moral. Olha que... Não, ele te chamou de epipapígrafo, que é uma outra. Em Andreizila deve ser outra coisa aí. Tá, então... Isso aí não vou comentar nada, senão o Tupá nunca mais vai gravar. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo Marcos Keller. Oi, gente, eu acabei de descobrir que nós já fizemos uma pauta parecida com essa. E eu repito, eu não me lembro de nada, então não aconteceu. Exatamente. É o nosso líder de jovens, né, Keller? Você que é o nosso pastor aqui. Pois é, cara, olha o nível, né? Inclusive, deixa eu contar pra galera, quando sair pro ar isso aqui, já aconteceu. Amanhã, no lançamento de um cursinho pré-vestibular que a gente tem aqui, eu descobri que eu vou estar numa mesa de debate com um pastor e um pai de santo, que eu não sei quem são e eu não sei o tema do debate. Olha que legal. Isso vai ser fantástico. Delícia. E temos aqui o nosso amigo lá de outro podcast, do outro castelo, Ivan Mizanzuki. Opa, sempre bom vir aqui estragar o programa dos outros. Obrigado por terem me chamado. Olha aí. Só pra avisar, o Andrei é meu investigador favorito. Eu fiquei chateado no início quando ele falou que não é tão favorito assim. É o meu. Então fica aí o registro. Obrigado, Ivan. Fiquei envergonhado agora, não sei nem o que falar. Imagina. Me paga depois aí que tá de boa. Tranquilo. Me paga em Sekiros que tá de boa. Sekiros. Achei puxa-saquismo, viu? Olha aí, Tupá, ó, se a sua estrela não brilha, não apaga a minha, tá bom? E temos aqui, olha só, um convidado especial, conhecidíssimo pelas suas threads no Twitter. Temos aqui, Carl, por favor, se apresente. Você que o ouvinte ainda não conhece. Bom, eu sou o Carl, eu gosto de falar umas besteiras no Twitter, e eu tô aqui pra contar as histórias de quando Jesus matava um monte de gente quando ele era pequeno. Essa é boa, todo mundo
Tô lembrando, hein? Tô lembrando. Então, gente, vamos lá. Eu sei que é muito complexo assim, mas quem foi que deu o poder pra alguém falar pra Bíblia? Olha, isso aqui vale e isso aqui não vale. Porque o George Lucas, eu entendo por quê. O George Lucas, ele tem todo um tato, um tino comercial, e aí você tem que pensar na coesão da história que você quer contar e tal. E eu acredito que a Bíblia, se considerarmos como um livro de não ficção, como é que funciona muito bem essa lógica? A parte de não ficção, aí já complica um pouco em certas partes, em várias partes. Mas já vamos começar assim, polêmico? Tem muita coisa da Bíblia que são contos folclóricos antigos que foram compilados, colocados no documento. E fanfic? Tem fanfic na Bíblia? Olha, tem. Ah, eu sabia. Esse programa tá com potencial de merda, olha. Maravilhoso. Continuem. Deixa, assim, embora sejam... vai depender muito, acho que essa questão de dizer que um texto, se ele é um texto criado, uma criação humana ou não, vai da questão da sua fé, né? Então, se você acredita que aqueles textos foram inspirados por Deus, por mais que eles tenham um fundo literário, por mais que eles tenham um motivo literário para acontecer, ainda assim a inspiração foi divina para a produção daquele texto. Então, se os humanos são criados por Deus e essa inspiração divina que faz com que você escreva esses textos, os textos têm uma inspiração divina. E eu costumo dizer, isso inclusive é tipo uma coisa que eu falo, ou pelo menos falava quase sempre em congresso até. Antes de apresentar, eu falo, olha, a análise que eu vou fazer não é uma análise baseada em fé. E eu não pretendo agredir a fé de ninguém. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado de não só falar, é ficção, ponto. Pode ser ficção e ser inspirado por Deus ao mesmo tempo, entende? Aquele evento não precisa necessariamente ter acontecido exatamente daquela forma, mas você pode entender que ele foi uma inspiração de Deus para que ele fosse contado daquela forma naquele livro. Sim. Como uma forma, uma lição, ou enfim, um ensinamento que estava tentando ser passado. Já treinando pro meu debate de amanhã, para haver tolerância ela também tem que ser uma via de duas mãos, né? Não adianta nós sermos tolerantes que talvez seja falado por Deus e você não ser tolerante que talvez seja uma ficção. Então é um exercício pra todos nós, é bom lembrar, né? Exatamente. E eu gostaria de salientar que a Tupá falou que, como é que é? Não é uma ficção, ponto. Então acho que eu posso falar, é uma ficção, vírgula. Pra quem acredita que é uma ficção. Bom. Isso. Olha aí, que bonito, ó. Eu vou fazer uma piada engrandecedora pra gente. Mas isso é engraçado, porque, por exemplo, eu me lembro de discussões que eu tinha com o meu professor de física. O meu professor de física, ele era testemunho de Jeová. E isso não tô aqui contando uma anedota ficcional pra fazer as pessoas rirem, isso é verdade. E aí, eu tinha uns amigos que eles ficavam eram muito interessados, assim, eles eram curiosos, porque eles não eram cristãos, mas às vezes eles tinham algumas dúvidas e perguntavam e tal, não era algo relacionado nem a tiração de sarro, nem dava pra ver que era uma curiosidade de saber mais sobre aquela questão toda. E uma coisa que me marcou muito foi que ele falou que, pra comprovação, né, ele gostava de, como ele era o cristão da história, ele gostava muito de trabalhar muito nessas lógicas da comprovação, né, de que aquilo tudo é relacionado à fé, né. Então, uma das coisas que ele falava é que as pessoas que escreveram a Bíblia, e aí, eu sei que quando a gente fala as pessoas que escreveram a Bíblia, a gente tem uma lacuna de pelo menos alguns milhares de pessoas envolvidas e milhares de anos envolvidos, então ele não foi muito específico, mas ele citou que tinham pessoas analfabetas, por exemplo, que escreveram alguns textos e tal, e obviamente eu não sei se é verdade ou não, mas enfim, tem essa inspiração divina, mas quem escolhe depois o que vale e o que não vale? Tá, então vamos lá em formação do cânone, porque uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, que é importante saber, é que a própria ideia de livro não existia a princípio, né? Quando a gente está falando de Antigo Testamento, a gente está falando de rolos de pergaminho, a gente não está falando de livro no sentido que a gente entende hoje. Então, o que acontecia era a produção de muitos textos que eram entendidos como textos que tinham alguma autoridade religiosa ou não, em cidades diferentes e por pessoas diferentes. Para nossa mentalidade hoje é muito estranho entender e pensar que em algum outro momento as pessoas acreditaram em mais de uma verdade. Mas essa é uma das teorias mais aceitas, de que existiam, por exemplo, na antiguidade, judaísmos, né, no plural, e não um judaísmo só. E essa é como que se cada cidade ou cada região tivesse uma forma diferente de ver e de entender quais os textos que eram os textos que fariam parte efetivamente do cânone, né? E então você tem
a formação do cânone é um processo muito longo, é um processo lento, é um processo complexo. Então não foi um dia que alguém simplesmente chegou arbitrariamente e falou, é esse ou aquele. Mas você tem, em algum momento, você tem um concílio, que é, né, uma reunião de pessoas da igreja, no caso cristã já estamos falando do cristianismo, você tem um concílio, e eles vão então nesse concílio se reunir várias pessoas e debater por muitos dias, e eu imagino que não foi um debate tranquilo, e eles vão debater e decidir quais os livros que fazem parte que devem ser considerados sagrados. Nesse debate, claro que a história que se conta tem toda a questão de uma luz e uma pomba que entrou, e daí a pomba apontou os textos corretos, umas coisas assim. É ficção, vírgula, pra quem acredita. Era um realejo sagrado. A pomba vai e escolhe. Isso. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que a Tupá falou. Que eu já ouvi falar que esse concílio foi o concílio de Nicéia. Sim, eu ouvi assim também. Mas daí, inclusive, deixa a dica aqui pra galera, Anticast 174, que eu entrevistei o Alex Talhofer, que é lá, não me lembro o podcast. Bibotalk, exatamente, obrigado. E o Anticast lá que a gente gravou foi justamente sobre o cristianismo primitivo. E eu falei pra ele justamente essa versão e perguntei pra ele se tava correto e tal. Daí ele me falou o seguinte, que eu achei interessante, que eu não sei daí se vem ele é luterano, né? Então daí a leitura dele, a formação dele é um pouco diferente da católica, mas daí em princípio deveria ser a mesma coisa, mas ele me disse que já se existia um cânone de certa forma e que nesse concílio, que não seria o de Nicéia necessariamente, daí eu não sei, faz muito tempo que eu gravei, não vou lembrar de cabeça, mas que já tinha a noção de um cânone, quais eram os livros mais ou menos certos. Inclusive era importante destacar que um grupo muito importante, que eram os gnósticos, por exemplo, não participaram desse concílio, porque eles não tinham nem interesse ou por questões políticas não participaram. E daí eu lembro no meu mestrado de Ciência da Religião, onde o Sr. Keller hoje está terminando o seu, tinha um professor lá que é o professor Afonso, inclusive já falecido, infelizmente, e eu lembro, e ele dava matéria de literatura da religião, justamente. E eu lembro de uma matéria, de uma aula em que ele falou sobre essa escolha dos livros e essa questão da pomba. Ele disse que ele não entrou na questão da pomba, entrou tal, mas eu imagino que isso era um simbolismo para a questão do Espírito Santo, né? Porque eles chegam a questão de, ok, estamos aqui os líderes cristãos reunidos, a gente precisa organizar aqui quais são os livros que valem e os que não valem, como que a gente garante que esses aqui são os livros certos, e isso se daria mais ou menos porque eles partem do princípio que o Espírito Santo está guiando eles, o Espírito Santo que seria representado pela pomba, né? Então eu não sei dizer até que ponto que essa história da pomba entrando e escolhendo os textos seria algo metafórico ou algo que diz, não, isso realmente aconteceu, mas seria teoricamente que o Espírito Santo estava guiando na escolha dos livros. Assim, se você é uma pessoa mais cética como eu, daí você acredita que, tá, ok, eu acredito no Espírito Santo tá vindo, mas na verdade é uma outra questão, mas aquele que detém a fé e a pratica vai partir do princípio que, assim como na escolha de um papa, existe também o Espírito Santo guiando no momento da escolha dos textos. Ela não é meramente político, existe ali uma presença de Deus através de uma das suas faces da Trindade, né? Não era uma escolha política, mas era uma escolha política. É que eu acho que, às vezes, quando a gente coloca muito como escolha política, fica parecendo muito que essas pessoas que se reúnem em concílio não acreditam nos textos e estão fazendo uma escolha só política. E daí, por isso que às vezes eu tendo a falar muito dessa outra parte. Mas é exatamente isso, é bem isso que você falou, Ivan. Os textos, quando você tem um concílio para decidir, como que eles escolhem? Quais os textos que eles escolhem? Eles escolhem os textos que já eram os textos que eram lidos, os textos que eram mais recorrentes. E daí tem uma questão política de, mas quem que estava ali representando? Quais braços da igreja estavam sendo representados que vão conseguir, né, ter todo esse debate de decidir quais são os textos. Fora isso, eles vão escolher os textos que fazem sentido com o que já era entendido como o cânone, né? Então, assim, sei lá, tem textos apócrifos que vão falar que, sei lá, que Jesus não comia carne e outras coisas assim, e não fazia sentido naquele momento, eles não incluíram.
tem o fato e que nem todo o cânone não é uniforme por todas as religiões. Então, o que pode ser canônico nas escrituras judias pode não ser na católica, e tem coisas na católica que não é canônico nas escrituras judias, e tem coisas das igrejas da Etiópia que são canônicas, mas não são em nenhuma outra. Tem isso também, né? E é um processo que levou séculos e que não foi exatamente uniforme nesse processo. Sim. E porque eu falo que, tipo assim, é político também, porque assim, não me levem no sentido de... É o cara que acredita no marketing da igreja querendo dominar o mundo com um plano diabólico. A questão não é muito essa. Mas, por exemplo, os gnósticos, imagina que não deviam ser uns caras muito bem-vindos nesse conselho, por exemplo, né? Eles não queriam, mas também não era... Mas tinha gente ali tão ruim quanto, tá ligado? Tinha uma galera muito louca lá, então... Tem uma história interessante. Tem um livro apócrifo que ele chama Atos de Paulo e Tecla. E a história da Tecla, ela é bem interessante, ela era bem popular, mas ela não é canônica. Ela é um texto apócrifo. E a história da Tecla ela estava ouvindo o Paulo pregar, e o Paulo, ele pregava a castidade. Pra pessoa ser divina, ela não podia fazer nada. E ela curtiu a ideia e falou, então não quero mais casar. E a mãe dela ficou revoltada, e o noivo dela ficou revoltado. Aí eles colocaram ela em julgamento, e a mãe dela mandou queimar ela na fogueira. Eita, que bonito. Porque ela não queria casar. É uma coisa recorrente de santas e mártires que elas querem ficar castas e mandam matar elas. Entendi. E ela é colocada na fogueira, aí acontece um milagre, chove, ela não é queimada. Aí ela vai embora com o Paulo, eles vão pra uma outra cidade, chega um nobre dessa cidade, gosta dela, quer casar com ela não quer casar com ele, porque ela é muito devota, quer permanecer casta. Ela fala pra ele que não quer nada com ele, e aí eles colocam elas pra ser jogada às feras. Eita. Ela é jogada às feras, acorrentam ela numa leoa, aí a leoa começa a proteger ela, faz um milagre. A leoa mata um leão, mata um urso, e aí ela decide se batizar, porque até aí o Paulo não quis batizar ela. Ela tava andando com ele o tempo todo e ele não quis batizar ela. Então ela se joga num tanque de água que tinha na arena e batiza a si mesma. Só que nesse tanque de água tinha um monte de focas. E aí nas escrituras diz que as focas vieram devorar ela. Eu não sei exatamente que tipo de foca era essa. Devia ser a ariranha. A ariranha é o bicho mais terrível que existe. Olha aí. Foi aqui no Amazonas, né? E aí, não, Jesus nasceu em Belém, então Pará. Olha aí, rapaz. É provável. E aí, as focas foram devorar elas, aí caiu um raio em cima de cada foca e matou cada uma delas. E aí ela levanta da água e pra cobrir a nudez dela, porque de repente ela ficou nua, veio fogo do céu e vestiu ela. E aí eles viram, a gente não vai mais tentar matar ela, né? Eu acho que o recado tá dado, né? Aí ela continua devota, e aí ela vai morar numa caverna, numa parte. Ela vive até o fim da vida dela, não casa. Só que esse é um livro que fala de uma mulher daquela época que tá desobedecendo todo mundo, pessoas que mandavam nela, porque Deus queria que ela desobedecesse. E não gostaram da ideia de colocar um livro falando, ela tá falando que Deus mandou ela desobedecer todos os homens que teriam poder sobre ela. Não quiseram colocar. Olha aí, ó. Depois dizem que o feminismo não pode ser cristão, hein? Olha aí, ó. E curiosamente, Tecla, ela é considerada santa, tanto pela igreja católica quanto pela igreja ortodoxa, né? Não, calma aí. Agora você me fudeu. Por quê? Porque como é que o texto não é canônico e ela é considerada... Porque, aí eu tenho que te falar, santa, né? Porque a igreja católica, ela tem duas fontes básicas. Ela tem tanto a fonte bíblica, quanto ela tem a fonte oral, a tradicional. E às vezes uma dá tapa na outra, inclusive. E a galera considera as duas, né? Então, vai que vai. Tem muito santo que são santos apócrifos, porque eles... Por exemplo, tem uma santa que chama Santa Bilger Fortes. Ela é bem conhecida numa certa região e tem até em lugares da Espanha e de Portugal, chamam ela de Santa Liberada também. E ela é representada como uma mulher crucificada e é uma mulher barbada. Eita. Por quê? Quando começaram a fazer ícones de Jesus numa determinada época, faziam ele usando uma túnica longa. Logo pararam de fazer ele usando essa túnica longa, porque eu acho que não queriam fazer ele nu. Essas imagens dele com uma túnica longa foram levadas para certos lugares dos Alpes. Eles viram alguém crucificado numa túnica longa, é um vestido, então é uma santa. Mas tem barba, então é uma santa de barba. E como tem essa coisa recorrente das santas, que elas são martirizadas porque elas querem manter a castidade, foi surgindo essa história dessa santa, que ela era
essa mulher que era muito devota, que queria manter a castidade, e rezou pra que ninguém quisesse casar com ela, e veio um milagre e fez nascer uma barba nela. E aí ela é crucificada. E a história foi continuando, e se você ver as imagens, se você procurar Santa Wilberfortis no Google, você vê que todas as imagens são Jesus de vestido, às vezes de espartilho, crucificado. Olha aí, rapaz. E tem até essa coisa de santos que cresce pelo, ou que é uma história relativamente comum, né? Você tem outras santas que vão pro meio do mato, e daí elas ficam com muitos pelos, algum tipo de... E tem vários santos desses que foram, em algum ponto, foi nos anos 60, eu acho, até, eles meio que... Não que eles foram revogados. Escanteio, né? Um deles, que é muito importante, mas eles viram que ele só tá listado hoje em dia como um dos mártires, é São Cristóvão. Oficialmente, ele não é mais um santo. Oficialmente. Porque eles notaram na história dele que existiam coisas assim. Provavelmente existia alguém chamado Cristóvão, ele foi martirizado. Ok, mas na história da vida dele fala que ele tinha 7 metros de altura, que ele tinha uma cabeça de cachorro, ele era literalmente de uma raça que tinha cabeça de cachorro. Aí, esses detalhes aí eles quiseram, bom, deixa esse lado pra lá. Ele era um mártir. Calma aí. É o São Moreal, né? Não. Você tá me falando que o São Cristóvão, ele é o Jar Jar Binks dessa papai de Star Wars toda. Ele é um lobisomem. Ele é um santo lobisomem. Rapaz, bicho. Não, mas tá com vergonha. Porra, a igreja olhou aquilo e falou, porra, acho que a gente fez uma cagada aqui. Forçou a barra, né? Olhou e falou, aqui é difícil. Tinha um santo cachorro também. Ele tinha cabeça de cachorro, tinha um santo cachorro. Porque, assim, você lê as geografias, né, que são as histórias das vidas dos santos, é muito fantástico. Ainda mais, você pensa que teve aí uns 2000 anos de desenvolvimento de histórias de vidas de santos. E essas histórias, elas não são exatamente apócrifos, assim, elas não necessariamente elas não pretendiam ser parte do cânone em nenhum momento, elas só são histórias e narrativas de pessoas, então realmente elas não fazem nem sentido, não é nem que alguém não quis que elas fizessem parte, elas nunca pretenderam fazer parte. A Tupá levantou uma coisa bem bacana, né, sobre essa questão de não se pretender ser parte. O cristianismo, ele tradicionalmente, ele costuma dizer que Deus tem os chamados períodos de silêncio, que é um momento onde não é construído, é levantado profetas, provavelmente, mas esses profetas não produzem nada escrito que seja considerado canônico. Então você tem lá um período de silêncio no período persa, né? Você tem outro período de silêncio no período grego, e você tem o último período de silêncio, que é até a vinda de Jesus, que é o período acho que quando é escrito Macabeus, e aí quando começa o Novo Testamento. Esses períodos de silêncio, tem coisas que foram produzidas ali e acabaram sendo consideradas normalmente não canônicas. Tem até uma questão de periodicidade mesmo. Então, por exemplo, se conseguimos comprovar com os nossos métodos do período, obviamente, que aquilo que foi escrito antes de X tempo foi escrito contemporaneamente a tal texto, ele é considerado não canônico, pelo período, se está produzido nesse período de silêncio, né, que está ali. Isso é considerado um momento específico mesmo. E até quando a gente estava conversando sobre o Concílio de Nicéia, eu não tenho certeza também se foi Nicéia, e o motivo de eu não ter certeza se isso foi acontecido em Nicéia é porque o termo, se eu não me engano, o termo da questão dos canônicos, um dos nomes que vai ajudar a trabalhar nisso é o São Jerônimo, e ele, eu acho que é pós-Nicéia já, né? Então eu fico aí na dúvida, mas deixo pros teólogos reais, e não eu que tô aqui de curioso, né? Tem os livros que são os deuterocanônicos, né? Que são aquele cânone tardio. Sim. Que aí é só a Igreja Católica que reconheceu, né? O segundo canônico, o canônico depois. Né? E na verdade você tem uma questão de terminologia aí, porque você tem apócrifo, pseudoepígrafo e deuterocanônico. Quer lembrar a gente, Tupá? Calma. E essas terminologias mudam de acordo, então, para os católicos, apócrifo, pseudoepígrafo, deuterocanônico é uma coisa. Já para os evangélicos e de outra tradição, apócrifo, pseudoepígrafo, deuterocanônico significa outra coisa. Então você tem essas diferenças da terminologia de uma tradição de estudo para outra. Até por isso, às vezes, é importante você saber se o autor que você está lendo, se ele é católico ou se ele é protestante, para tentar entender. Qual uso ele dá para a palavra, né? É isso que você está dizendo. Isso. O que eu sei, que acho que é legal da gente citar, é que se os gnósticos tivessem participado daquilo, eu acho que não terminava a
reunião. Sim, terminava em sangue, né? Os cânones, e daí a gente não pode pensar também no gnóstico como uma coisa fechada, você vai ter vários gnosticismos, assim como tem vários cristianismos, porque às vezes a gente perde noção do tamanho do Império Romano, né? Porque tudo isso acontece em Roma. Então, sei lá, se você pegar assim, o cristianismo que existia na capital, em Roma mesmo, e você pensar o que está acontecendo, sei lá pra Síria, por exemplo, pra Macedônia, você vai ter outros cristianismos, né? Então, os gnósticos são muito influenciados por um pensamento neoplatônico. Já não vai ser a mesma coisa para outras vertentes. Então, as vertentes que entram no concílio, que eu vou dizer que é o de Nicéia, e peço desculpa se estiver falando merda. Pode ser o segundo, porque eu acho que o primeiro concílio de Nicéia decidiu, assim, chegar num consenso de data da Páscoa e sobre a Trindade, mas sim. Eu acho que não teve sobre cânone. Eu sei que o primeiro foi esse porque o São Nicolau tava lá e eu adoro a história do São Nicolau e das coisas que vieram depois, baseadas nele. E daí, mas só pra terminar, assim, é muito provável que, tendo os gnósticos lá, assim, a noção própria da natureza de Cristo, que é um puta problema, assim, pra eles, não ia ser resolvida. São outros livros, são outras versões, tanto que quando encontram o Nag Hammadi já no século XX, né, então pra gente ver como recente, assim, em questão de estudos de apócrifos, você sabia que esses textos existiam por citações que eram feitas em outros textos de comentários que vinham do mundo antigo. E daí quando encontram o Nag Hammadi, eles percebem, tipo, cacete, olha aqui os livros originais, assim. E você vai ver versões ali, eu tava relendo aqui algumas descrições, né, de, por exemplo, o segundo Apocalipse de Tiago. Tiago tem 2 apocalipses e no segundo apocalipse tem um momento em que Tiago e Jesus dão um beijo na boca, e isso pode ser tanto de fato que houve um beijo, quanto pode ser também uma leitura de que na verdade foi passada a gnose, foi passado o conhecimento para ele, né? Ah, tá, então o nome agora disso é passar conhecimento, tá bom. E é o Tiago, o irmão de Jesus. Daí eu não sei. Só piora, hein, rapaz? Meu Deus. Tá melhorando, hein? Tá melhorando demais. E era irmão e pai também, porque aí já... Não, calma, eu tô lendo aqui na fonte confiável Wikipédia, né? O pai de Tiago é chamado de Teudas ao invés de José, que é apresentado como o pai biológico de Tiago pelo proto-evangelho de Tiago. A esposa de Teudas é chamada de Maria, mas se esta é a mesma Maria, mãe de Jesus, ou apenas a mãe biológica de Tiago, não fica claro pelo texto. E tá aí, escrito por J.R.R. Martin. Pelo J.J. Benítez. Não. Escrito por Zack Snyder, né? Não, tinha uma coisa sobre... Eles queriam tanto que Jesus não tivesse irmãos, que tem certos assuntos que falam, não, essa palavra aqui que diz que é irmão, quer dizer primo. Escreve irmão, lê irmão, mas entende como primo, por favor. Mas às vezes era da quebrada, né? Então todo mundo é irmão pro cara, ou irmão? Irmão. E esse problema do Império ser muito grande, de onde tava rolando cristão ser muito grande, é um dos principais motivos de você ter uma tradução, que eles falam, não, vamos fazer uma tradução aqui, uma tradução oficial, vamos fazer a Vulgata, vai ser lindo, traduz pro latim, e daí a partir daí essa tradução que vale. E é até por isso que a Igreja Católica adota essa como a tradução oficial. Tipo, é essa daqui que é pra seguir, gente. O que era um problema. Imagina que cada vez que copiava, mudava um pouquinho, e daí cada igreja tinha a sua forma. O cristianismo primitivo era muito diferente da nossa, né, dos cristãos de hoje, enfim. E daí você vai tendo todas essas ramificações. E os próprios gnósticos é um problema sério, né? Porque gnóstico é um termo guarda-chuva sinistro que o pessoal coloca milhares de coisas lá dentro, né? Tem uma galera ali. E só pra corroborar com essa fala da Tupá, eu me lembrei por que o São Jerônimo era importante, porque, se eu não me engano, foi ele um dos caras responsáveis pela tradução da Vulgata. Então acaba que na hora que ele faz essa tradução, ele também tá fazendo uma seleção do que é canônico e não, né? Então, nesse processo do que traduzir, do que colocar e tal. Isso é uma das coisas que torna ele importante. Um dos caras responsáveis, não. Ele é o cara responsável. Inclusive, acho que ele dá o tempo que ele disse que ele gastou pra fazer a tradução é tipo, sei lá, 30 dias, uma coisa assim. Tipo, então,
Meu Deus. É aí que eu duvido que foi ele sozinho, entendeu? Justamente aí. Mas tudo bem, né? Ele tinha escribas e tal, mas ainda assim, nem com um time grande de escribas dá pra traduzir em 30 dias, né? É, que nem diretor de criação em agência de publicidade que vai ganhar o prêmio e esquece do estagiário lá que ficou vetorizando tudo, assim, então... É, bem desse jeito. Então acho que é por isso que ele tem essa participação, né? E eu ia falar uma parada dos gnósticos, mas eu não lembro, eu não consigo lembrar nenhum nome, cara, de todos os grupos gnósticos. Você tem os gnósticos cristãos, você tem uma galera que é pré da discussão do cristianismo, cada grupo tem um nome. Eu acho que dos termos guarda-chuva, gnosticismo é um dos mais difíceis de lidar, viu? É, quando fala Santo Agostinho era gnóstico, né? O que é isso? Qual né, o gnosticismo dele era um outro diferente do que acontecia em outros pontos. Eu tenho uma história interessante que envolve um dos gnósticos daquela época. Manda pra nós. Por favor. Ele é uma figura associada ao gnosticismo daquela época, que é o Simão Mago. Ai, querido, hein? Meu amigo esse cara, eu gosto O dele. vilão do Scooby-Doo da Bíblia. E é uma história que tá num dos Atos dos Apóstolos, que era um tipo de livro bem popular. Ele aparece em Atos, que é quando ele tenta pagar pra conseguir poderes divinos, né? E aí ele dá origem ao pecado da simonia. Calma aí. Não, mas aí o cara quis pagar literalmente pra quem? Pra Deus? Ele queria pagar pros apóstolos, né? Pro Pedro, eu acho. Queria pagar pra conseguir os poderes que Pedro estava mostrando que ele tinha agora. Porque depois da Páscoa é quando os apóstolos ganham os poderes deles. Inclusive, o cara, no pecado de você tentar comprar poderes divinos, assim, é simonia por causa de Simão Mago, tá ligado? Sim, o cara sim, criou sim. um pecado novo, assim. Esse é o tamanho do simbolismo do cidadão. A história que eu vou contar tá em Atos de Pedro e Paulo. O Paulo, ele chega numa ilha, ele chega nessa ilha já convertendo o capitão do navio dele, e aí o povo judeu que mora em Roma, aliás, ele tá chegando em Roma, não numa ilha, ele fala que, o Paulo tá vindo aí, a gente não gosta dele, porque ele fomenta a revolução e ideias erradas. Aí uma coisa, alguns desses livros antigos têm um nível de antissemitismo bem alto. E existem vários comentários que não são legais de reproduzir nesses livros. E aí eles chegam pro Nero, e aí o Nero então eu vou chamar meu amigo aqui, e esse amigo é quem? É o Simão Mago, uma seita deles, são simonistas, que é tangencialmente relacionada ao gnosticismo. Não é exatamente, mas é perto. Tem muitas escrituras que se tornam apócrifas porque tem muito gnosticismo nela. E uma das ideias que o Simão Mago propagava é que tinha essa ideia, esse mito ao redor dele, que quando Deus teve o primeiro pensamento e criou os anjos, esse pensamento se tornou algo que se chama Enóia, que ela é reencarnada de novo, sempre perto dele. E rejeitada pela humanidade, ela morre e volta. Em uma dessas reencarnações ela foi Helena de Troia. E Simão Mago tinha essa mulher chamada Helena que andava com ele. Então, Simão Mago é o cara que andava com o pensamento de Deus do lado dele sempre. Então, quem será que o Simão Mago queria dar a entender que ele era? Aí ele fala no ouvido do Nero, eles mandam os assassinos matar o Paulo, falam que é um careca que tá lá no navio, o capitão do navio também era careca, matam o capitão do navio. Cara, isso é muito Monty Python, cara. Tem que dar pelo menos 2 características, né? 3 pra ter certeza, não pode ser só um. Falou, é careca e tava de barba. Os dois eram carecas, os dois tinham barba. E usava saia, fudeu. E aí Paulo sobe num lugar alto. E descrição genérica, né? Na antiguidade é um cara de barba, você chega lá, tipo, todos eles. É tipo chegar na Paulista e falar, mata o cara de barba, cabelinho chique e camiseta florida. Pronto, ferrou. Fudeu. Aí depois, Pedro chega junto o Paulo já tá lá, chega o Pedro. Nessa versão, eles são irmãos. Pedro e Paulo são irmãos. Então eles chegam pro Simão Mago, que tava lá dando ideia errada no Nero, e eles têm um duelo de magos. Eita. Eles têm um duelo de milagres, pra ver quem tá fazendo milagres divinos e quem tá usando feitiçaria. E o magistrado lá tá assistindo, que é o Agripa, que é tipo um nome genérico de Roma. E aí Simão Mago faz uma serpente de bronze falar, ele faz uma estátua meia-vida, ele pula e sai voando. E Pedro vai, cura umas pessoas, faz os cegos verem, ele faz os milagres. Ó, já tô no do Simão aí, hein? Eu já votaria no Simão. Bicho voa, muito mais legal. Só que o negócio é que o Simão Mago tava falando que ele era Jesus. Ah, não, daí não pode. Too much, né? Too much, forçou um pouquinho. E aí o Pedro e o Paulo falaram, não, ele não é Jesus. A gente conhece Jesus, ele não é Jesus. E o Simão, não, eu sou Jesus. Não, Jesus morreu e voltou. Aí falou, então, eu morri e voltei.
E aí Pedro fala que não, eu tenho um documento que mostra que ele não é Jesus. Eu tenho o documento da morte de Jesus aqui. Ele tem um documento igual do Coringa. Ele tem atestado de óbito, né? Esse documento, depois, ele é uma parte do Evangelho de Nicodemos que chama Atos de Pilatos. Que é basicamente Pilatos falando que, não, esse cara aí, Jesus, eu condenei ele, e ele morreu. E aí eles têm ele tem um documento, mas o outro aqui, ele tá falando que ele é Jesus. E aí eles têm um segundo duelo de milagres, em que o Pedro pede pro Simão Mago ler a mente dele. Quebra o meu dedo! Se você é o servo do Satanás, quebra o meu dedo. Ele sussurra alguma coisa pra um dos assistentes do Nero, e ele tem que adivinhar. Aí o Simão Mago, eu vou pensar, e aí no que ele fala, eu vou pensar, ele invoca cães demoníacos pra matar o Pedro. Rapaz. Eu tô tentando, eu não sei o que dizer, só sentir. Eu só tô aqui, tipo, Apócrifo é tão bom, né, gente? E aí o Pedro, ele joga pães bentos que ele tinha nas mangas dele pros cachorros. Os cachorros comem os pães bentos e somem. Caralho, isso é muito Yu-Gi-Oh, né, mano? Eu jogo a minha carta de armadilha virada pra baixo, mas antes disso eu tinha colocado a minha carta do pão bento. Duas coisas. Primeiro que santo tem essa mania de ter pão guardado nas mangas, né? E outra que, quando você vai soltar cachorros infernais nos outros, lembra de alimentar seus cachorros. É por isso que parece tanta pomba, não é milagre não, porra. Os malucos andam tudo com pão dentro da manga, cara. O Espírito Santo vem voando, né? Porra. Aí Simão fala, então, né, você tem uma torre aqui, né? Então eu vou subir e vou voar até o céu. Pronto, aí provei que sou eu, né? Sou Jesus. E aí o Pedro fica só olhando. E aí o Nero falou, se ele fizer isso, porque eu vi ele ressuscitar também. E aí tem um flashback. O Evangelho tem um flashback. E ele volta para 3 dias antes, quando o Simão Mago chegou lá e demonstrou a ressurreição dele. Ele pede pra alguém cortar a cabeça dele e enterrarem ele numa caverna e que ele ia voltar. Mas ele usou ilusões. Ele fez o guarda que cortou a cabeça dele achar que era a cabeça dele, mas era a cabeça de um carneiro. Bom, tá, né? É confundível. O outro tinha cabeça de cachorro, bicho. Eu não tô aqui, não vou duvidar de nada. Não é que ele era de um grupo semelhante ao do cabeça de... Ele era do cabeça de carneiro. Aí voltamos pro presente e o Simão sai voando. E pronto, ele tá provando que ele é Jesus porque ele tá indo até o céu. E aí o Pedro e o Paulo começam a rezar e na oração dele, eles falam que ele não tá voando. Tem demônios invisíveis segurando ele, pra parecer que ele tá voando. E aí eles falam pra esses demônios pararem de segurar ele, aí os demônios param de segurar ele, ele cai da torre e morre, e explode. Tem uma ilustração fantástica disso, cara. É a morte de Simão Mago, que é uns demônios segurando ele, assim, muito legal. E aí o Nero chega, vocês ganharam, mas, tipo, vocês mataram ele. Então vocês estão presos. Cara, isso é uma sketch do Porta dos Fundos. É impossível que isso seja real, cara. Eu tô muito cético agora, cara. Não é possível, cara. Isso tá muito engraçado. Então, é por isso que não é canônico, né, cara? Alguém deve ter, tipo, o departamento vai dar merda do Vaticano, né? E aí Pedro... Só que aí Pedro foge. Ele não quer morrer, então ele foge. E aí tem aquela história que é muito conhecida, que ele tá fugindo de Roma e aparece o fantasma azul de força de Jesus, assim, e ele pergunta, Senhor, onde está Domini quo vadis? E Jesus fala pra ele, Romam vado iterum crucifide. Eu estou indo pra Roma pra ser crucificado de novo. Porque alguém tem que ser crucificado, mas não quer. Ixi, chamou na chincha. E aí ele volta, aí ele é crucificado de cabeça pra baixo, né? Tomou bronquinha do chão. Ai, tá bom, então eu vou lá. E aí Paulo é decapitado, porque ele era um cidadão romano, então ele teve uma morte piedosa. Mas Andrei, assim, tem motivo pra esses textos não fazerem parte, não foi só uma questão de, tipo, porque eles eram malvados, vamos parar, não foi só porque a igreja era malvada e queria esconder a verdade, tá? Tinha, assim, Atos de Pedro e Paulo, ele é um livro que ele é baseado num documento, acredita-se que ele é baseado num documento anterior, que é só o Atos de Pedro, que é mais maluco ainda. Porra, esse você vai ter que se esforçar, hein? Pra ser mais maluco ainda. Porque esse não tem o Paulo, é só o Pedro, e tem, novamente, Simão Mago. É uma história parecida. O Simão Mago é expulso da Judéia, porque ele roubou a casa de uma viúva. O cara tem uma seita, mas ele rouba a casa de uma viúva e é expulso no ilho da Judéia. Tá querendo dizer que o bicho é trambiqueiro. E ele tá na casa desse cara que chama Marcelos, que é um senador romano, que ele é um desses cristãos recém-convertidos. Então ele ainda não sabe o que vale, não. E Simão Mago chega e fala, eu sou Jesus, posso ficar na sua casa? E o cara aceita. E aí chamam Pedro porque, Pedro, vem consertar isso aqui, porque o Paulo viajou pra Espanha e o Simão, ele tá aqui falando que é Jesus. Ixi.
E ele vai pra casa desse Marcelos. E aí ele chega na porta da casa de Marcelos e fala: diga ao Simão que Pedro está aqui. E o porteiro fala basicamente com essas palavras: Simão mandou dizer que ele não está. E aí o Pedro, ele para, aí ele coloca o Espírito Santo em um cachorro, o cachorro levanta nas patas traseiras e sai andando e entra na casa pra ir buscar o Simão, e o cachorro fala, falando que está indo buscar o Simão Mago. E aí quando entra um cachorro falando que, ó, o Pedro tá te chamando, o Marcelos começa a desconfiar que o Simão talvez não seja legítimo. Cara, eu acho que se aparece um cachorro andando de duas patas perguntando pra uma pessoa, a última coisa que eu vou fazer vai ser pensar no meu hóspede, cara, de verdade. Eram dias loucos, Andrei. Aí o Pedro tá lá do lado de fora, aí um cara juntou um monte de gente de volta, e um cara foi subitamente possuído por um demônio, começou a bater a cabeça na parede, só que aí quando ele tá batendo a cabeça na parede, ele quebra uma estátua, só que é a estátua de César. E aí é um problema. E aí o povo começa a afastar, porque quebrar uma imagem de César é problema certo pra todo mundo que estiver perto. E aí Pedro fala: não, calma. Aí ele pega a água, ele joga na estátua, ele junta ela de novo e a estátua se conserta, ele inventa super bomba. E nisso o cachorro tá lá xingando o Simão Mago. Como ele falou, né? O cachorro, ele tinha colocado o Espírito Santo no cachorro, então o cachorro tá lá. Entendi. E aí o cachorro sai, ele se deita nos pés do Pedro e morre, e vai pro céu. Mas, gente... E aí começam a pedir pro Pedro fazer outros milagres. E aí o milagre que ele faz é, ele pega um peixe defumado que tá numa janela, joga na fonte e o peixe ganha vida. E as pessoas se admiram quando ele começa a jogar pão pro peixe e o peixe come. Olha, eu tô falando que todo mundo tá com pão na manga, cara. Você é preparado. E aí, quando ele vê que tem um cara fazendo milagres de verdade, transformando um peixe defumado num peixe vivo, o Marcelos fala que é melhor esse cara ir embora da minha casa, pro Simão Mago. E manda o Simão Mago embora. E aí o Simão Mago tá sem ter onde morar. Então ele vai na porta da casa onde o Pedro tá hospedado. E aí ele começa a xingar o Pedro. Ele basicamente fala pro Pedro descer, que eu vou dizer na sua cara que o homem que você seguia era um judeu filho de um carpinteiro. Só. Basicamente, eu sou Jesus e o Jesus que você seguia é um Jesus falso. E aí o Pedro, ele não desce. Ele pega uma mulher que tá na casa com um bebê e manda ela ir lá. E ele faz o bebê de 7 meses dar uma bronca no Simão Mago. O bebê começa a falar, igual aquela propaganda do telefone. Rapaz. E aí tem o duelo de milagres entre os dois. Aí tem um duelo de ressurreição. Daí virou sacanagem já. Mas agora virou sacanagem? Porque, rapaz, já tô aqui. O magistrado lá, o Agripa, chama um assistente e manda o Simão Mago matar esse assistente com mágica. Que deve ser ótimo, né? É sempre o estagiário, sempre o assistente que se ferra. E aí ele fala pro Pedro, ó, se você não trouxer ele de volta à vida, eu vou ficar puto porque ele é meu assistente. E aí eles matam o assistente e ele traz o assistente de volta à vida. Porque o Pedro, ele é legítimo, ele tá fazendo milagres de verdade, ele não tá usando feitiçaria. E aí um cara chega e fala, ó, meu filho morreu também, você pode trazer meu filho de volta? E aí o Agripa manda o Simão Mago ressuscitar o filho do cara. E o que o Simão Mago faz normalmente, basicamente, é um morto muito louco com o filho do cara. Mano. Ele fica controlando ele como um fantoche e todo mundo percebe. Aí tem a parte do duelo de que o Simão Mago voa, e aí ele faz ele cair, né? Ele faz os demônios soltarem ele cai. Só que nessa versão, o Simão Mago não morre quando cai. Mas o povo em volta começa a jogar pedras nele, e ele foge, e aí ele tá todo estrupiado, levam ele pros médicos, e esses médicos que matam ele. Eles cortam ele em Esses médicos cortam ele em pedaços. E tem imagens também do Simão Mago sendo cortado no meio. Mas aí, por que se ele não matou o Simão Mago, por que o Nero condenou Pedro a ser crucificado, a ser morto? Bom, ele tinha convertido a esposa do Nero. E a esposa do Nero começou a converter outras esposas de outras pessoas de Roma. E a esposa do Nero começou a converter outras esposas de outros dignatários de Roma. E todas elas decidiram, ó, a questão é legal e agora a gente vai ser casta. A gente vai fazer um voto de castidade. E aí o Nero fala, esse cara tem que morrer agora. Essas são duas variações de uma mesma história. E aí que esse foi o fim do Simão Mago. O Simão Mago só vai voltar quando ele aparece numa edição da Liga da Justiça. Oh. Não, é verdade. Ele sequestra o Robin. Você tá me zoando, cara. Não. Ele tem duas edições, aliás. Uma da Liga da Justiça e ele luta contra o Superman e o Batman. É literalmente a Liga da Justiça. Eu achei que era tipo, você zoando lá, tipo, Jesus e os apóstolos são Liga da Justiça. Não.
literalmente usaram o Simão Mago como vilão de quadrinhos. Em um determinado ponto. Nada se cria, né? Eu preciso dizer que eu gostei muito dessa parte da Liga da Justiça. Pode continuar, por favor. Não, aí esse é o fim da história. Eu só queria falar que agora esse podcast é sobre Simão Mago, e foda-se os apócrifos. Entidade maravilhosa, né, cara? Que eu não conheço. Porra, com o nome desse ainda, cara. Total. É interessante que dá pra ver várias referências. A historiadora, né? Dá pra ver várias referências nesse texto, né? Mesmo esse duelo de milagres e tal, relembra muito já aquela passagem lá atrás do Moisés e no Egito e etc. Então dá pra ver bem as influências que vão criar esse texto e muitas vezes parece, né? Tem muitas influências no texto, quer dizer então que é mentira. Não, quer dizer então que isso já era reconhecido como uma coisa relativamente comum, assim. Sim, que essas ideias estavam ali, né? Colocarem isso dá legitimidade até ao documento, porque olha, ele tá fazendo alguma coisa que é feita com milagres, que é algo que tem registro. É algo que tá presente na literatura local, né? Tá presente no imaginário do período, assim. Que é essa estrutura dos duelos mágicos, né? Sempre vai ter. Alguém aqui no nosso bate-papo, acho que foi o Josué, ele falou também que lembra o combate da espada, a espada e o feiticeiro da Disney, que lembra também o combate do Sandman lá, do Morpheus e o Corazon, né? Que é sempre essa estrutura de tomar uma coisa, fazer um milagre, ganhar o outro do evento, né? E falando nisso, a Juliana Matos, ela perguntou se a gente já falou do Jesus Porradeiro. A história do Jesus Porradeiro é uma teoria ou é uma questão de apócrifo, Keller? Não sei se você sabe. Então, Jesus depende do que você tá falando, né, cara? Porque você tá falando do Jesus moleque que descia, usava o poder pra matar os coleguinhas e depois levava a bronca de Maria e ressuscitava? Adoro isso. É esse? Não era exatamente essa história, é porque existe aquela teoria de que, na verdade, Jesus era líder de uma gangue e os apóstolos eram os membros dessa gangue. Isso é muito legal, cara. Isso é o Vinícius falando merda, né? Isso é o Evangelho segundo o Vinícius Ferreira. Mas tem muitos apóstolos que eram, inclusive o Paulo era representado sempre com uma espada. Sim, ele era... Olha aí, ó. Paulo era representado com espada, tem aquela brincadeira, né? Não confirmada de que o Judas e mais alguém era sicário, e aí fulano não sei que lá do outro pertencia a um determinado outro grupo, né? E quando não botam os essênios no rolê também. Deixa os essênios de fora. Mas como o Monty Python já nos ensinou em A Vida de Brian, tinham muitos desses grupos na época. O Jesus e o grupinho deles não era uma exceção, assim, não era uma coisa fora de caráter. A coisa que você mais tinha ali naquela época era Messias e gente seguindo Messias. Sim. A Vida de Brian é bem isso, né? É sobre isso aí mesmo. Para dar legitimidade ao fato ainda, eu estive numa conferência, que foi uma conferência sobre Jesus e Brian, e com vários especialistas em Jesus histórico e etc. E a conclusão, uma das meio que conclusão foi que A Vida de Brian é um dos melhores filmes já feitos sobre a época de Jesus. Mas tá faltando tema pra fazer congresso, né? Puta que pariu, viu? Não precisa de um congresso pra constatar isso. Mas, assim, já que a gente citou Jesus, quer completar, Tupã, antes de eu puxar essa história? Não, pode puxar. Eu vou falar só que, claro que precisava. Qual vai ser a desculpa que você vai conseguir pra colocar, tipo, pessoas do Monty Python numa sala de conferência com acadêmicos? Olha, é verdade, né? Bem, gente, a gente citou Jesus, e Jesus, ele é um personagem super icônico, né? Faz parte dos Vingadores. Figura, Andrei, figura. Fala personagem, vai ter gente que vai... desculpa. É que eu falei que ele era dos Vingadores, então eu imagino que o caráter de humor do meu conto... Mas enfim. Jesus, realmente, né? Esse cara bacana, né? Com um fandom um pouco, né? Que exagera às vezes. E... a gente tem apócrifos relacionados a isso. Por exemplo, o que eu sei de leigo, existe essa lacuna na Bíblia que aparece Jesus nascendo e aí tem Jesus adulto, Messias. Você tem ele até visitando o templo criança, né? Sim. 12, 13 anos, né? 12, 13 anos, e aí sim, você tem um gap aí de 20 anos até ele sendo batizado pelo... Quem? João Batista, né? João Batista. Primo dele. Primo, verdade, primo, não irmão. primo. E assim, uma das teorias que se tem sobre por que você não tem essa parte dos relatos, né? É justamente porque os relatos que se tem sobre a vida de Jesus são relatos posteriores, né? Eles são relatos escritos, assim, 70 anos depois, né? Os mais recentes.
que se encontrou até hoje. E esses relatos, eles não estão necessariamente preocupados em descrever a vida de Jesus. Meio que o objetivo do texto é outro, né? É um mistério, né? Eles querem legitimizar o posto, né? Que Jesus tem aquela história da genealogia que pega pra conectar José com Davi, para que ele seja... mas o que é curioso, né? Porque o José não é o pai biológico. Mas aí é só um detalhe, né? Não, pai é quem cria. Pai é quem cria. Para com isso. Exatamente. Já dizia Piccolo. Mas enfim, né? Tem uns apócrifos relacionados a essa adolescência transviada de Jesus. Evangelho de Tomé, né, cara? Que é esse Jesus punk, né? Muito doido. E antes dele tem o proto-evangelho de Tiago que conta do nascimento tem o nascimento da Maria, que o negócio da Imaculada Conceição tem a ver inicialmente com a Maria e não com Jesus. Eita, como é que é essa história aí? A ideia é que a própria Maria foi concebida sem a mácula do pecado original. Ah, então a avó de Jesus era virgem também? Rapaz. Não era virgem, mas ela nasceu sem a mecânica. Entendi. Pra isso acontecer. Veio a pomba, o pessoal jogou pão, veio a pomba e aí fudeu. Não, o pessoal tá de sacanagem nessa época aí também, já tá assim. Não, pô, nasceu. Não, foi o Espírito Santo aí que veio. Tá, tipo, cara, a gente tá achando que tá na sacanagem, mas lembra assim, ó, não precisa nem ir muito longe. Se você voltar pra anos 90, Ozzy era tipo o filho das trevas que comia morcegos. E o Kiss massacrava pintinhos, lembra? Porque não tinha internet. Não, eles pisavam, né? Porra, cara, então voltou 2000 anos atrás, é super plausível. Ou então podia ser Boto, né, cara? É o Boto, era a desculpa do Boto aí. Então, esse proto-evangélico, ele fala que a Maria, ela foi concebida enquanto o Joaquim, que era o marido dela, tava no deserto. E ele tava no deserto, puto da vida, porque ele não tinha filhos. E aí, quando ele volta do deserto, ela tá grávida. Só que assim que ela cresce o suficiente, a mãe dela, ela meio que pira que ela tem que, a filha dela, que foi concebida desse jeito, tem que ser pura. Então, ela não pode nem pisar no chão. Então, ela passa a morar onde ela mora é convertido em um santuário, onde não tem comida impura, e ela pisa só em pétalas de rosas, ela começa a viver como se ela fosse uma virgem vestal grega, o que pode dar a ideia de onde que veio esse documento, porque é uma pessoa colocando essas coisas com o helenismo num contexto judeu. Entendi. Teria essa referência helênica, né, grega. E só que aí ela passa a viver no templo lá, e aí quando ela completa seus 13 anos, ela não pode mais ficar lá porque ela passa a menstruar e tem uns tabus bem complicados sobre isso. Então eles escolhem alguém para ser o guardião dela. E aí eles chamam várias pessoas para escolher quem vai ser o guardião dessa garota de 12 anos. Eu não sei o que acontece com os pais dela nessa altura, eles não são mencionados mais, podem ter morrido, e aparece esse carpinteiro que chama José. E aí Deus aparece para José e fala que ele tem que cuidar da Maria, e o José faz isso. E aí tem a parte que ela fica grávida. E o José, nessa versão, José, ele é velho e é um viúvo. E ele já tem vários filhos. Então, isso concilia a ideia que Jesus teve vários irmãos? Mas eles já estavam lá, eles são irmãos de criação. E aí tem o nascimento de Jesus é maluco nessa versão, porque o tempo para, assim, é igual o bullet time do Matrix. O tempo para e eles estão numa caverna e José vai procurar uma parteira, e quando eles chegam, Jesus já nasceu. Mas como ele nasceu mantendo aquele negócio de não ter a mácula? Ele teleportou pra fora da Maria, pra ele não passar. Porque ele não basta que ele foi concebido sem sexo, ele não pode passar por ela. E aí fala pra parteira, e a parteira fala que não acredita nessa história. Ele teleportou pra fora da barriga dela. Não, ela ainda é virgem. E aí a parteira fala, não, eu quero ver então. Quero ver se ela é virgem ainda. E aí ela coloca a mão embaixo da saia da Maria e vai ver. E aí a mão dela pega fogo. E aí a mulher tá lá gritando, e aí fala, não, põe a mão na cabeça do bebê que ele cura você. E aí ela faz isso e o bebê cura ela. Mas que sorte que curou, hein? Muito bom, hein? Agora, me surpreende que isso tudo é domínio público e Hollywood ainda não se atentou ao potencial. Me surpreende que as igrejas
Neopentecostais brasileiros ainda não acharam essa fonte maravilhosa de que ainda não teve novela feita. Vai, daqui a pouquinho, cara. Que maluco, isso aí dá pra justificar cada loucura. A gente pode considerar que as novelas da Record são apócrifas? Teve os 10 Mandamentos parte 2, né? Puta merda. Eu não sei quais eram. Os mais 10 mandamentos, né? Mandamentos mais velozes, mais furiosos. Mas é verdade. Mas enfim, o Keller, fala um pouquinho aí, porque tem essa história aí que o Jesus empurrou o amiguinho da sacada, da escada. Como é que foi essa história aí? Então, depende de qual fonte você tira, né? Você tem uma do Evangelho de Tomé, que é essa que eu tô lembrando agora, que foi o Jesus brincando com o amiguinho, né? Brincando com alguma parada, eu não lembro se era com poça d'água ou se era com pequenas construções. Tem uma que ele tá fazendo pardal de barro. É, uma paradinha assim com barro, com poça. E fazendo o pardal ganhar vida. Essa era a diversão dele, né? Fazer pequenos golems. Fazer o bichinho de barro e o bichinho levantava. E aí o moleque, vizinho, vem lá e mete o louco. Fala, ai, que bosta. E destrói o brinquedo de Jesus. Aí Jesus não pensa duas vezes. Olha pro moleque e fala, morre. E o moleque é fulminado, seco, assim, cai morto no chão. Aí vem um outro amiguinho, né, que fala alguma parada e o moleque morre também. Aí vem o pai de um dos meninos e fala, porra... Vai pra José e Maria e fala, teu filho matou, teu filho é um assassino, não sei o quê. Aí quando descobre a reclamação, Jesus cega o pai do moleque. Caralho, bicho. Olha, esse filme novo aí, o Bright Burn aí do Super-Homem, que é a versão alternativa do Super-Homem do mal aí, que a criança fica do mal, é isso aí, cara. Tem que fazer um Bright Burn aí de Jesus, cara. E aí o cara vira o Kira, do Death Note de Jerusalém, né? Só pode. Aí no fim das contas, Maria dá um... Depende da fonte também, né? Maria dá um esporro em Jesus. Jesus ressuscita todo mundo e pede desculpa. Ou José dá uma bronca em Jesus e Maria também, e eles trancam Jesus até os 30 anos, que ele sai de novo de casa, tá ligado? Mas, ele fazia coisas boas também. Tem a história que uma cobra morde o irmão dele, né? Morde o Tiago, e aí Jesus faz a cobra explodir com a mente. Eu acho que o que tá faltando é falar que quem fez a cobra também foi Jesus, saca? Pegou um barrinho ali, fez a cobra. Deve ter isso aí, tipo, no apócrifo do apócrifo. E o pessoal reclamando do Superman do Zack Snyder, Então, cara. Então, mano. Tem uma história que eu não lembro se ela tá no Evangelho no Evangelho de Infância de Tomé, ou se é uma coisa mais posterior, que eles faziam ladrilhos com historinhas sobre a infância de Jesus. E tem essa história que Jesus, ele chega na casa de um amiguinho pra brincar e pergunta pra mãe se o amiguinho dele tá lá. E a mãe, pô, esse é o moleque que faz criança secar igual múmia, que deixa criança cega, que mata todo mundo. E aí a mãe pega as crianças e coloca dentro do forno pra esconder elas e fala, não tem criança aqui. Nenhuma criança mora aqui. Só tem porco. Porco tem, não tem criança. Aí só tem porco, tá bom. Aí ele sai e quando a mulher abre o forno de novo, as crianças delas viraram porcos. Isso aí é a viagem de Chihiro, eu lembro. Eu queria fazer uma pergunta pra Tupá, se vocês me permitem. Por favor. Ô, Tupá, você que entende mais da literatura hebraica antiga, o Zohar poderia ser considerado um apócrifo? Então, eu na verdade, não sei o que é o Zohar. Porra! Eu sei o que é o Zohar, eu não sei se ele pode ser considerado um apócrifo. Tô confusa, não lembro desse nome. Explica aí então, Keller, você que é manjador. O Zohar é um tratado que hoje é considerado um tratado cabalista, mas dentro do misticismo judaico ele é mais próximo de uma série de comentários a respeito da Torá, né? Então são comentários místicos, umas falas a respeito da Torá. É a versão comentada, igual aquelas edições que saem. É tipo Minutos de Sabedoria, tá ligado? Que hoje é do Ivan. Que hoje é considerado uma parada proto-cabalista. Né? Fala que já estava ali escondido e cifrado para quem quiser procurar, porque ele vai falar sobre a questão de Deus, de criação do mundo, essas porra toda. E se eu não me engano, a escrita dele é uma parada que bate com um baixo aramaico assim da época do Segundo Templo.
entende? Então tá ali ligado com Daniel, né, com essa galera aí. Mas ele deve ser uma cópia posterior, né? A cópia que você tem deve ser medieval, não? Eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que então, tem essa questão de que ele seria medieval, mas aí, claro, vai ter correntes judaicas místicas que vão dizer que não. É um livro que sempre teve, foi guardado. Que veio do Egito. Mas eu acho que na academia porque eu cheguei a comentar alguma coisa do Zohar na parada do trabalho, né, da dissertação, e eu me lembro que um dos professores comentou que na academia, me deu um texto, ele é considerado pseudoepígrafo e póstumo, né? Apesar de que ele tem pra ser algo póstumo, ele é muito mal escrito no aramaico correto, sabe, assim, do período. Não, pera, então ele é pseudoepígrafo, então ele é atribuído a alguém, mas não é esse alguém, e esse alguém já morreu. E esse alguém já morreu, e quem escreveu, escreve tão mal quanto alguém original, como se tivesse vivido naquele período, entende? Então... Ou seja, é bem feito nesse sentido, porque é ruim. É tão ruim que é bem feito. Exato, que dá a volta e convence, entende? Eu ia falar que assim, porque você tem apócrifos, né? A gente falou muito aqui dos apócrifos do Novo Testamento, mas você tem apócrifos do Antigo Testamento também. Daniel, né? tem adições, né? Nossa, o Daniel tem vários, né? Quase outro livro, né? De Daniel, tem histórias de detetive do Daniel? Sherlock Holmes, né? Por favor, guarde essa, eu quero ouvir. É muito bom. Mas aí, então assim, você tem apócrifos do Antigo Testamento, você tem apócrifos do Novo Testamento. Em geral, é muito comum, nem todo mundo considera os pecharins, né? Pecharins são os comentários a textos do Antigo Testamento. Não necessariamente eles são considerados apócrifos, varia um pouco da corrente de quem tá avaliando, e esse texto que vocês citaram realmente não conhecia, assim, eu entendo pouco de mística, dessas coisas modernas, tipo Cabala. Moderníssima. Nego vai ficar bravo pra caralho. Moderníssima e martelada, né? Porque a galera da Cabala Hermética aí fica puto quando a gente fala que é tudo encaixado na base do soco. Mas porra. Porra, mas o nego fica bravo pra caralho. Pode ficar, faz Cabala contra mim aí, pronto. É igual quando você não tem aquela peça, específica de Lego, mas tem uma parecida. Não, parecida é o caralho. Você tem tipo uma bagulho de Lego, você vai botar uma peça de carro ali. Uma de Lego e uma de Playmobil, né, cara? Você martela, sei lá, uma rebimboca da parafuseta até encaixada dentro do Lego, assim. É nesse naipe. Uma de Lego de Playmobil. Me veio lembranças muito tristes da minha infância, assim, agora. Tentando juntar os dois, né? Que Lego era muito caro, porra. Eu tinha Playmobil, dos piratas. Olha aí, exatamente. Cara, dá pra fazer um Davi contra Golias, né, cara? Pega um Playmobilzão e uns leguinhos assim e monta aí, ó, versão bíblica. A luta entre o Davi e o Golias não é tão impressionante quando você vê que provavelmente o Golias era meio cego e tinha que ser levado pra batalha por um cara, porque ele não era muito bom. Olha aí. Mas só um atento. Então vamos lá, Daniel. O que a gente tem aí do Daniel? Que não o cantor. O Daniel a gente não tem mais o João Paulo. Desculpa, gente. Eu sei que foi uma merda. Cacete! Porra, essa foi boa. Obrigado. Porra, essa foi boa. Primeiro eu vou fazer um atento e falar assim, tem figuras no Testamento, tanto no Velho Testamento, que são, o registro delas é que elas seriam figuras históricas. E tem figuras que elas são históricas porque elas estão no documento, então a importância delas é a mesma, mas elas não tem como saber exatamente se elas foram pessoas que existiram exatamente daquele jeito. Então, é como a diferença entre o Carlos Magno. O Carlos Magno existiu historicamente. O Rei Arthur, talvez. A gente não sabe. Existem as histórias sobre ele. Ou o Robin Hood. Uhum. Existem os Césares existiram, o Robin Hood, talvez, mas existem as histórias que ficam sobre ele e tal. O Daniel, ele era essa figura semi-folclórica pra falar de alguém que era muito justo, que sabia das coisas, uma pessoa prudente, sábia. Então, o livro de Daniel é um compilado das histórias sobre o Daniel. Isso é da época do exílio babilônico, eu acho. Mas elas foram compiladas depois. Só que por isso que ele mistura hebreu. Do que ele disse passar, né? Hebreu bíblico e aramaico, mistura, né, a maneira que ele é escrita. O capítulo de tal a tal é de um jeito, de tal a tal é de outro. O livro de Daniel é realmente meio consenso, assim, que ele é posterior. Claro que, dentro de fé, muita gente entende ele como esse livro mais antigo. Mas academicamente ele é meio consenso. Ele é uma figura que é evocada quando você quer falar de alguém que é prudente, sábio, que é justo. Sim. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia do
da figura. E vamos lembrar, né, que o livro de Daniel, ele é um livro que, se a gente lê com a mente de hoje, né, você vai ver, já ele tem toda essa coisa de interpretação de sonhos, aí tem as bestas, e a besta com 10 chifres, cada chifre tem uma coroa, tem muita coisa, assim, que, né, ele já é meio viagem se você olhar com o olhar de hoje, sem um olhar religioso. Uhum. Ou LSD. Mas ele tem a história da estátua, que Daniel interpreta o sonho da estátua, a estátua com os pés de barro, e cada parte que ele fala que é de um metal diferente representa um povo diferente, mas existem os descendentes, que são os pés de barro, então a estátua ela não vai ficar de pé porque existe essa parte que não é, então tem coisas que são alusões a situações e coisas que são reinterpretadas, né? Você tem essa estátua, ela no livro de Daniel representa 4 monarquias mundiais, que é um tema bem comum das 4 monarquias mundiais, aparecem em outros apócrifos, se aparecem em outros com árvores ou com outras questões, sempre com essa divisão dos metais, e ao mesmo tempo, então você tem, sei lá, Roma é o pé de barro. Não, na verdade, o pé de barro, e daí sempre isso foi sendo reinterpretado ao longo dos anos, conforme o inimigo da época. Entendi. É a galera que hoje faz, né? Presidente é escolhido, o outro é anticristo, esse tipo de coisa. Mas assim, tirando essas histórias do Daniel, tem a história da Cova dos Leões, tem Isaac, Sidraque e Abednego na caldeira, sendo salvos por um anjo. Tô esperando o Sherlock Holmes aí. Então, tem essas adições no livro de Daniel, que são, agora eu não tô lembrando pra quem elas são apócrifas e pra quem elas não são. Tupá, você lembra? Eu não lembro qual é qual, porque, como você falou antes, né, a igreja da Etiópia tem um cânone, a igreja católica tem outro, a igreja evangélica tem outro, então eu não lembro. Talvez sejam protestantes, porque o Lutero, ele pegou várias coisas e falou, não, isso aqui não, coloca no fim. É possível, até porque o Lutero teve muito isso, até o motivo do livro de Tobias não fazer parte das Bíblias protestantes é porque o Lutero entendia que os livros do Antigo Testamento, para fazer parte, eles precisavam ter um original em hebraico ou aramaico. E na época dele, não se tinha um original hebraico ou aramaico do livro de Tobias, você tinha só cópias em grego. Então não era porque ele não queria que tivesse uma figura que ficou cega porque Pardal fez cocô no olho dele. Não. Ah, bom. Mas também não ajudou a depor a favor, né? Vamos lá. Mas não se preocupa, porque é só você pegar o fígado de um peixe e passar no olho que cura. E afasta demônio também. Afasta, mas pra afastar o demônio é o coração que você tem que queimar no incensário. O demônio vai embora de raiva, né? Ele olha e fala, puta que pariu. E é o Asmodeus, e depois eu quero falar sobre o meu Asmodeus. Então, mas voltando a Daniel. Então, um dos livros de Daniel, que são essas, é a história de Susana e os anciãos. E a história que tem a Susana, que ela é muito bela. Então chegam 2 velhos, que eles não têm nem nome, só fala, são 2 velhos, que começam a espionar a Susana. E aí eles vão lá na casa dela e basicamente quer que ela faça sexo com eles 2, senão eles vão contar que ela tá traindo o marido dela. E aí, se eles acusarem ela de infidelidade, ela vai ser apedrejada. E aí ela olha pra eles e fala, eu prefiro ser apedrejada. E aí acusam ela de promiscuidade e chamam o Daniel, ou ele aparece e interrompe, parem o julgamento, e ele decide interrogar os 2 velhos separadamente da história que eles falam. Que eles falaram que viram a Susana com o seu amante embaixo de uma árvore. Então ele coloca um velho numa sala, outro velho na outra, e fala pra eles contarem a história. E no que eles contam a história, um velho fala que ela estava embaixo de uma certa árvore, o outro velho fala que ela estava embaixo de uma outra árvore. E aí ele vê que eles estavam mentindo. Ele faz uma examinação cruzada bem CSI e livra a Susana de ser apedrejada. E ele, quando ele fala para os velhos que eles estão mentindo, ele faz um trocadilho que eu não vou conseguir fazer porque é em hebraico. Não, calma aí, agora você vai ter que se esforçar. Não, agora você criou expectativa, agora faz aí, porra. Tá, um fala que ele tá embaixo de uma tal árvore que chama Hipposkinon, que eu não sei que árvore que é, mas aí ele fala que, quando ele fala Hipposkinon, ele fala que tem um anjo esperando lá fora ele fala Skinon, ele fala Skisei, que é um anjo que vai cortar a cabeça dele. Ele faz um trocadilho em hebraico. Ah, tá. Deve ter sido super engraçado na época. Aliás, é em grego, não é em hebraico. E o outro fala que ele era um carvalho, então era Hypoprinon, e aí ele fala Prinon, ele fala Prisai, que quer dizer que é um anjo que vai ser Hailin 2. Mas aí os dois velhos, eles são executados e... Quer dizer que além de CSI, ele ainda era bom no intimidar, né? Ele tá falando que um vai
perder cabeça ou ser cerrado. Se ele tivesse um óculos escuros, assim que ele falasse, ele abaixava os óculos escuros e você ouvia The Who. Mas tem uma outra história que é a de Bel e o dragão, que Daniel tá lá com o rei Ciro, e o rei fala que ele tem o deus deles, né, que é o Bel, que tem a ver com Bel Marduk, mas é que ele era a denominação genérica para falar que é um deus pagão, assim, é um deus que não pode. E ele falando que, ó, o meu deus, que é um dragão, ele, toda noite ele come 12 medidas de farinha, 40 ovelhas e 6 vasos de vinho. Deixa essas oferendas e ele come essas oferendas. E aí Daniel fala, ó, eu acho que é mentira, viu? Eu acho que esse deus aí é falso. E aí o que ele faz? Ele vai no templo, quando colocam as oferendas, e ele espalha, às vezes é farinha ou cinzas no chão, e aí no outro dia eles veem que tem pegadas. E o que estava acontecendo é que os 70 sacerdotes de Bel, com as esposas e os filhos deles, vinham toda noite e comiam tudo aquilo. As 12 medidas de farinha, 40 ovelhas e 6 vasos de vinho. E aí Daniel, ele resolve o mistério dos desaparecimentos de todas essas oferendas. Cara, o cara é o Sherlock Holmes mesmo, hein? Pô, os sacerdotes estavam chapando a festa, né? Faz sentido, hein? Muito bom, muito bom. Pra gente ir encerrando, uma que não pode ficar de fora desse podcast. Alguém tem uma pra puxar? Tá. Eu também nessa questão de descobrir se é apócrifo ou não, porque, cara, eu sou uma merda pra isso. Eu conheço só aquilo que tinha a ver com o Crowley, então desculpa qualquer coisa. Mas então, como o Crowley falava muito de gnósticos, acabei me interessando mais por isso. E daí um texto gnóstico é sempre citado, e daí de novo tem todo o problema do que é o gnóstico e tal, mas é a tal da Pistis Sophia. Ela é um apócrifo também em algum momento, ou é uma outra coisa? Alguém sabe do que o Ivan tá falando? Não. Ninguém conhece a Pistis Sophia? Cara, eu conheço muito pouco, assim, mas não é o suficiente nem pra mim falar alguma coisa a respeito, velho, na boa. Tá. Não, é que assim, basicamente a história de Pistis Sophia é sobre... lembrar de cabeça agora. Que é quando são diálogos que Cristo tem após após ressuscitar, e ele passa anos falando com os seus discípulos sobre uma visão mística sobre o que acontece após morrer e tal. Assim, que ele revela como funciona o céu, a vida após a morte, essas porra toda, né? Exatamente. Então, assim, você tem um Jesus muito louco nesse sentido, assim, porque as descrições que ele faz, assim, beiram viagens psicodélicas também, né? Então, eu me interesso muito por essa ideia do Cristo místico, né? Voltando pro Novo Testamento. Então, se não conhece a Pistis Sophia, vocês têm algum relato sobre esse Cristo mais místico que passa segredos que não são revelados nesse sentido? Não posso falar. Não, também não tenho nada no momento. Então, eu vou ficar com os meus gnostiquinhos aqui, então, que são mais divertidos. Calma aí. Vamos lá. Uma das coisas que eu adoro, principalmente por causa de Evangelion, é Gênesis. Eu acho Gênesis uma parada muito genial, assim. Eu acho bem bacana. Talvez seja porque foram as únicas partes que eu li, porque eu cansei muito rápido. E porque o Phil Collins é um ótimo baterista, né? Tá bom. Eu nem sei se o Phil Collins era dele, mas era sim, era do gênio. Então tá bom. Eu tô muito bom hoje. Por exemplo, eu fiquei muito louco quando eu descobri que, além da árvore do conhecimento, você tinha a árvore da vida. E é canônico, né? Quer dizer, não sei disso quanto todas as bíblias, mas tem menções à árvore da vida, né? Que Deus expulsa o homem / mulher do paraíso, do jardim, porque eles já tinham comido da fruta do conhecimento e ele temia que eles chegassem à árvore da vida e, por conseguinte, se tornassem imortais, né? Tem alguma coisa da Gênesis, porque eu também lembro muito de alguns... Não sei se chega a ser apócrifo, mas alguns textos mais místicos voltados à criação antes da própria criação, né? Que vai misturar bastante essa coisa de... Sinceramente, eu não sei muito como abordar essa questão, mas tem algo relacionado a isso? A coisas anteriores ao Gênesis ou coisas que ficaram de fora do Gênesis? A Lilith. A gente quer saber de Lilith. Pode ser Lilith também. Lilith é uma das grandes, né? Citadas. Que eu sei que não é apócrifo também, né? Texto medieval, mas... Enfim. Mas a ideia de Lilith vem essencialmente ela vem porque Deus cria a mulher 2 vezes, né? No Gênesis. Ah, é? Porque fala que ele cria o homem e a mulher,
Aí depois fala que ele cria a mulher de novo, da história da costela. Mentira! Deixa eu pegar minha Bíblia aqui agora. Não, pera aí, não é possível. Não, mentira. Não, calma aí. Não, agora eu vou ter que baixar a Bíblia Sagrada aqui, rapidão. Isso vai depender da tradução que vocês estão lendo, mas a maioria tem essa diferença, e isso é porque foram fontes diferentes que foram unidas. Então ele queria colocar tudo, e aí fica uma coisa que se contradiz. E aí a Lilith vai aparecer bem depois no alfabeto de Ben-Sirá, como esse ser que mata as crianças no berço. E a Lilith é até mencionada na Bíblia, só que nas traduções, geralmente eles colocam como coruja. Eles traduzem Lilith como coruja? Olha o barulho do Ivan virando as páginas. Eu tô aqui com a minha Bíblia agora, porra. Eu tô lendo aqui. Vamos lá, Ctrl F mulher, porque eu não vou ler isso tudo nem fudendo. Ó, 27 aqui, ó. Criou Deus o homem à sua imagem criou o homem e a mulher os criou. Como é? Criou Deus o homem à sua imagem. E agora pausa. Eu não posso ser igual aquele pastor que parece todo fantástico, né? Que seja adúltero e o cara... E adultera, né? E adultera, vai lá e adultera. Aí chegou o jornalista, não, mas isso aqui tem a vírgula. Vai lá, adúltera. Aí o cara ficou olhando assim. Se você prestar bastante atenção nessa cena, toca a música do Naruto de tristeza. Bem de fundo, assim. Não, aqui, ó, na minha tradução tá: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. Então dá a entender que são os animais. Foram feitos... Não, falou do homem antes, pô. Não, macho e fêmea, bom, pode ser. Ó, 27 aqui tá pra mim. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí isso aí quer citar o quê? Nesse momento quer dizer que eles foram criados igualmente. E aí depois tem o detalhamento, e no detalhamento fala que criou primeiro o homem e depois a mulher, entendeu? E aí tem esse espaço. Pra mim isso aqui é um flash forward, assim. Então, ó, Deus é foda, fez isso, beleza, agora eu vou explicar como que foi feito. Então, mas tem um espaço aí pra falar que, na verdade, ele criou primeiro aqui, algo deu errado, ele criou de novo depois, por isso que tá descrevendo de novo, entendeu? Deus é muito confuso. Isso é uma coisa que a gente aprende na aula de administração, primeiro dia. Seja claro nas suas ideias, não tá... Tupá, você tem que me explicar agora, por que Deus, na Bíblia, cria mulher 2 vezes? Como assim? Aquele negócio das fontes separadas. Tupá, deixa eu te falar o que é que eles estão dizendo, ó. O cara falou de 2 fontes diferentes, e que no texto do Gênesis 1:27, ele passa por cima, né, e fala: ele criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí aqui deixa entender que criou homem e mulher ao mesmo tempo, junto, bonitinho. E depois tem um detalhamento de como teria sido. E aí fala que primeiro criou o homem, depois dele criou a costela a mulher. Não vem com essa não, Kelly. Pra mim agora é canônico que é Lilith aqui, ó. Então, pra mim é canônico porque o Neil Gaiman fala isso em Sandman. Então é muito legal, né? Mas é um cânone retroativo. Eles viram esse pedacinho aí e... isso já vai... Porque Lilith já era uma entidade babilônica, né? Era tipo criatura alada e era usada pra falar desses espíritos que matavam crianças. E aí, lá no alfabeto de Ben-Sirá, ele colocou que era a primeira esposa e coloca a narrativa que ela não queria se submeter, né? Essas interpretação moderna de Lilith aí. Tem Lilith, então, Tupá? Tem 2 mulheres aqui mesmo? Pode ir parando com essa história. Interpretação moderna. Não tô falando de Lilith aqui, não. Tô falando aqui do Gênesis aqui, ó. Deus criou homem e mulher homem o criou. E aí logo depois tem Deus tira a costela do Adão, porque o Adão, ele tava punheta e isso não fazia bem. Ele ia virar incel e falou: não pode incel dentro do jardim. Como é que é? Tem 2 mulheres aqui. Não tá estranho isso aqui. Era suruba, era um triângulo. O que é isso? Qual a versão que você tá usando? Eu tô a bibliaon.com. Essa é a minha versão. Almeida Corrigida e Fiel. A minha é Bíblia Sagrada da Vozes. O Andrei tá usando Almeida Corrigida e Fiel. Eu vou pegar ali minha Bíblia de Jerusalém, rapidão. Porra, agora sim. Que ela tem 2,5 metros, feita de placas de barro. Deve ter uma King James ali também, porra. Bíblia de Jerusalém é só um nome de uma edição, viu, gente? Não, agora a gente tá imaginando a Bíblia de Jerusalém, a oficial. Ela tá abrindo um jarro lacrado e vai tirar os textos lá. Você tem a King James também, Tupá? Impresso não, mas eu tenho um software chamado, eu acho que eu tô com o Bibleworks, que é um software que reúne várias versões, assim, daí você pode procurar a passagem e várias versões da mesma passagem, é muito legal, assim. Tem o Bible Gateway também.
Também. Aí é isso que tá faltando pros telemitas dominarem o mundo, porra. Tem que fazer um software com várias versões de tudo. Um app, pronto. Mas telemita gosta de papel, né? Aí num app não é pra cara dele. Tem que precisar de papel, mandar carta, essas coisas. Aí não dá, não orna. Xingar um outro. Vamos lá, Tupá. Homem criou mulher homem criou Deus. Como é que é? Isso aqui é 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É o 27. Tá, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, o homem e mulher ele os criou. Tá. Já tem uma mulher aí. Ele os criou, já tem uma mulher aqui. É. Certo? Certo. E daí depois ele vai explicar lá a formação do homem e da mulher. Aí ele vai falar que Deus plantou num jardim em Éden, que fica no Oriente. Então Yahvé, Deus, na verdade não devia... Yahvé, ai meu Deus. Deve estar o tetragrama, que não era pra ser lido, né? Mas tudo bem. Então Deus... Então você vai pro inferno já se fodeu. Não, mas eu já vou pro inferno por outros motivos. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. 2 mulheres agora. Então o homem exclamou: Puta merda, o que aconteceu aqui? Ontem foi foda, bicho. Não lembro de nada, que dor de cabeça. Acordei com essa cicatriz aqui numa banheira cheia de gelo. Exato, roubaram meu rim. Cadê meu carro? Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta sim, ou seja, a outra não era. Não, bicho. Caralho! Pegou bem. Esta, e no Gênesis da Almeida Corrigida e Fiel fala: esta é agora. Ele fala: agora vai. A outra era muito independente. Na minha versão aqui, ó, desta vez sim. Eita, porra. Caralho, mano! Eu tô realmente emocionado aqui. Encontramos Lilith, que fantástico. Olha aí, ó. Desta vez sim, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Porra, é porque a outra não era. Porque a outra me abandonaste. Queria que eu ficasse por baixo. Adão é muito boy lixo, né, cara? Se você pensar assim. Tava ouvindo Maiara e Maraísa. É que assim, né? Lá vem a explicaçõezinha. Sua ciência destruindo sonhos. Fala das fontes, a fonte J, a fonte... Isso. Vem com a sua teologia pra cima de mim, não. Aqui tá muito claro. Com academicismo, né? A teologia. Vai lá, Cal, fala das fontes primeiro. Não, eu não... Vou ficar a única acadêmica aqui. Eu só sei que existem as fontes mesmo e que elas têm a denominação com as letras, mas... É porque assim, lembra que a gente falou lá atrás que você tem uma padronização dos textos, das traduções e pro latim, etc, etc. Muitas dessas coisas podem ser problemas de tradução. Não dá pra fazer uma análise assim em cima da tradução em português e sair dizendo, o Gênesis está em hebraico, a gente precisava olhar o hebraico original. Leia aí então, leia você. Não, peraí que agora eu tenho o gap, eu tenho o pulo aqui, eu tenho o pulo do gato. Ou Deus está se revelando através da obra em português para contar a história verídica e fidedigna que a minha fé diz que está sendo dita. Amém, igreja. Como você, dona Tupá, defendeu no começo desse podcast. Olha aí, ó, pegamos no pulo. Então, mas aquilo que eu tinha falado, que tem as versões, por exemplo, em inglês, tem umas partes que eles estão falando das feras da noite, falam que é Screech Owl, e é a tradução que é Lilith, que é tipo... Urutau, tipo... É porque daí a gente já tá em Isaías, daí é outro texto. E daí em Isaías, você realmente... Porque daí o que você tem? Noite em hebraico é Laila. E lembra que em hebraico a gente não tem as vogais, né? Então você tem Laila. E Lilith, em hebraico, Lilith também escreve Lilith. E é muito parecido. Então tem pessoas que defendem que em Isaías, quando você tem em Isaías, você tem uma lista. Porque lá ele tá falando de uma lista de seres, né? Assim, fala dos os seres do deserto, vai falando de um monte de ser. E daí, dentro desses seres, tá? E daí fala de seres, criaturas da noite ou Liliths. É bom lembrar que Lilith não é uma... Ela não era, na antiguidade, ela não é uma Lilith. Existiam várias Liliths. Lilith era tipo uma categoria de bicho, não era... Era uma assombração, né? Isso. Era tipo, sei lá, fantasma, Lilith, gato, essas coisas malignas, assim. Essas coisas malignas. Isso. E daí, então você tem pessoas
pessoas que defendem que, na verdade, o que estava tentando se dizer em Isaías era Lilith, mas aí teve um erro, alguém que estava copiou Laila ao invés de Lilith, e daí por isso ficou errado. Quando eu falo Laila e Lilith, parece que é muito diferente, mas o espaço é semelhante, tá, gente, em hebraico. E daí você tem essa, até porque nos manuscritos do Mar Morto, eu sempre consigo colocar os manuscritos. Nos manuscritos do Mar Morto, você tem em 4Q 510, que foi um dos textos que eu trabalhei no doutorado, você tem uma lista também, você tem uma lista de seres muito semelhante a de Isaías, o que faz sentido, provavelmente, a interpretação de Isaías, né? Então você tem essa lista, e nessa lista, em 4Q 510, você tem Lilith, você não tem Laila. Então pode ser. Isso, pode ser. Mas essas coisas que não tem. E a tradição é noite e não Lilith. Então, assim, oficialmente não tem nenhuma menção a Lilith na Bíblia. Você tem essa que talvez, possivelmente ou não, mas assim, não tá lá. E quanto à questão do Gênesis, eu já li um pouco disso, mas eu não lembro totalmente, assim, todos os debates. Mas tem muito debate sobre essas duas passagens. Uma coisa que eu acho que, às vezes, especialmente jovens ateus, né? Jovens ateus, eles acham, quando eles veem isso pela primeira vez, descobri! Como que os cristãos nunca pensaram nisso? Tipo, não, eles pensaram, gente. Não, isso aconteceu no Mundo Freak, quero deixar muito claro. Exatamente. Esse podcast será citado. Será citado. Ninguém nunca percebeu aqui que tem duas mulheres no Gênesis. E se percebeu errado. Percebeu errado, exatamente. Exatamente. Um outro detalhe desses sobre fontes diferentes que eu acho legal, que é a história do Abraão, que ele vai sacrificar o filho dele, né? E que muda a fonte, parece que muda a fonte do texto quando ele tá lá, sobe e vai sacrificar o filho. Aí muda a fonte do texto, aí aparece o anjo e fala, não precisa sacrificar ele não. Bem na hora, porque ele tinha que aparecer, porque o Jacó, ele vai ser importante mais pra frente, então eles tinham que continuar. O nome disso é Deus Ex Machina, Rogerinho. Literalmente, inclusive, né? A mão do editor pesou aí na hora, né? Você está doido? Em determinada fonte, ele chega e o moleque morre, porque termina quando ele leva pra sacrificar o filho, e porque é o que Deus mandou, que é esse teste dele, e termina aí. Essa é a versão do Lars von Trier, né, no caso. Aí quando começa a outra fonte, ele coloca esse... então, mas aí o anjo apareceu e falou, não precisa fazer isso não, cara, tem uma ovelha ali. Não... Aí a gente fica na dúvida, né, se é melhor você ter o Deus que muda de opinião toda hora só de zoeira, ou se é o Deus que é firme na opinião até o final e mata a criança, né? Naquela época seria até mais estranho ter esse texto, estranho ser o Deus intervir e falar, não precisa fazer esse sacrifício naquela região, naquela época, sacrifícios não era uma coisa que acontecia. Não tô falando que sacrifício de criança era uma coisa que acontecia direto, mas... Porra, o Soren Kierkegaard ia ficar triste, hein? Ele tem um pensamento inteiro só em cima dessa historinha aí. Então, vamos lá. Última coisinha. Então, não tem Deus matando demônio antes de criar as coisas no Gênesis, não, né? Mas tem Deus matando outro Deus. Opa! Agora pra sim. gente encerrar. Então, mas isso aí é pré-Bíblia. Não, mas não interessa. Mas a Bíblia é pré-Bíblia também, isso aí... Mas assim, em teoria, esse episódio é pra gente falar tudo que não tem na Bíblia, porque é apócrifo. Então você tá liberado. Então, eu tava comentando no Twitter isso outro dia, quando eu tava reclamando de Supernatural. Que assim, o Deus que viria a se tornar o Deus dos povos de Israel e de Judá, Israel, Samaria e Judá, ele tipo, originalmente ele tinha uma consorte, ele era casado. Já escutei essa história aí. E ela foi, que é a Xerá, ou Elato, Kodesh, depende e que ela meio que é apagada depois do exílio, eles passam da monolatria pro monoteísmo. Porque esses povos diferentes que vão depois se juntar, não é que eles não acreditavam, eles só acreditavam em um Deus. Tinham vários, mas eles achavam que não, só esse aqui que vale eu adorar esse Deus. E esse próprio Deus que vai se tornar o Deus do povo de Israel de Judá, ele, que é o nome que é escrito, que não pode falar, Yahweh, ele já tinha absorvido características de vários outros deuses tribais da região, porque cada tribo tinha o seu próprio Deus patrono, e uma vez que ele foi estabelecido como divindade da nação, tomando o lugar de uma divindade anterior, que o Deus original era El, ele foi pegando as características desses outros deuses e os nomes deles. Então, El Shaddai, Elion, passa tudo para ser dele. Então, tem essa
até chegar nesse ponto dessa divindade que vira única. Então tem uma chave, teve um campeonatozinho pra ver quem ficava. Eu acho que quem ganhou foi embora. Quem perdeu que cuidou. Rapaz, isso aí. Show de bola, então. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui, a você, ouvinte, que está aqui escutando ao vivaço, a você que está escutando no podcast e a toda essa mesa maravilhosa. Marcos, Vinícius e Tupá, vocês não precisam fazer jabá, não? Mentira, vocês têm algum jabá pra fazer agora? Ouçam Magicando. É isso aí. Então, eu vou falar que eu tenho um jabá futuro, assim, que eu tô com um projeto novo meu de podcast que vai estrear possivelmente mês que vem. Então, só um jabá futuro pra ir criando hype. Opa! Concorrência? Então, Tupá, você tá demitido. Ivan, você quer momento de jabá? Um minutinho aí pra você falar um pouquinho do seu trabalho. Queria só agradecer aí, saudade de participar do Mundo Freak, adoro conversar com vocês, sempre que quiser é só chamar. E eu tô toda semana, quando eu consigo, lá no anticast.com.br, e também temos aí o Projeto Humanos, o caso Evandro acontecendo ainda, e uma temporada que era pra ser de 10 episódios, depois virou 20 e agora vai terminar com 30 e é isso aí, eu não tenho mais vida, mas agradeço todo mundo que tá curtindo. Tá precisando de um Daniel Sherlock Holmes, né? Porque tá difícil. Isso precisa mesmo. Mas obrigado aí pelo convite, gente, valeu. Show de bola. E, por favor, Carl, onde é que o pessoal te encontra? Se tem algum jabá pra fazer, um minutinho é seu. No Twitter eu tô como Carl Felipe, com 2 P's. Eu falo bobagem lá e às vezes conto umas histórias de coisas que eu acho interessante. E se alguém tiver um livro que você precisa ilustrar e você gosta de ilustrações que parecem ilustrações antigas, me contrata, porque eu preciso. Porque eu sou ilustrador. Opa, manda aí seu portfólio que a gente coloca. E eu queria agradecer o Andrei por ter me chamado, porque isso foi muito divertido. E na verdade, eu conheci o Mundo Freak o ano passado, e aí eu fiz uma maratona intensa e escutei tudo. E aí já sou fã. Muito obrigado. E não deu tempo de falar algumas coisas, tipo o Testamento de Salomão, que é o RuPaul Drag Race de demônio e alienígena. Caraca, então vai ter que ter a parte 3 aqui do Apócrifo. A gente faz a parte 3, a gente tem alguns outros do Antigo Testamento, tem umas histórias de Sibila, umas coisas muito doidas. Eu acho que a gente vai ter que fazer pauta, hein? Olha aí. Tô sentindo que vai ter que fazer uma pauta. Tem anjo batendo em demônio com baleia, coisas. Cara, gente, pelo amor de Deus, gente. Eu quero pra semana que vem uma lista de tópicos e a gente vai fazer aqui a Copa do Mundo dos Apócrifos. A gente vai selecionar o melhor apócrifo. Quem ganhar vai ser canônico no coração do Mundo Freak. Quem ganhar, ganha novela. Exatamente. Mas, por favor, não, eu tô falando sério. Depois vocês vão pontilhando aí o que foi interessante pra gente fazer pro próximo aí, beleza? Beleza. E é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo e gostaria de lembrá-los que não olhe para trás, porque o Mago Simão tá voando. Só pra ter certeza, tá todo mundo estudadinho? Não. Não senti muita firmeza, não. Eu sei as histórias que eu gosto de contar. Ah, mas que isso é importante. Que tem até cachorro falante. Opa! Eu tenho conhecimento acadêmico acumulado e tô com os meus livros aqui perto. Eu sou bem intencionado e tenho uma voz bonita. Foi o primeiro mendigo que achei na rua. Fala aí pra eu ver se a tua voz é bonita. Aí a calheta quem? Tava assim na época, mas depois eu fiz um tratamento. Entendi. Que beleza isso. Alô? Você tá longe. Vem pra luz. Eu Ivan. Tá, tô aqui agora. Agora sim. Agora sim, beleza. Cara, eu tô atendido um pedido da sua esposa que ela falou assim: Andrei, por favor, faça com que o Ivan saia do Sekiro. Aí eu tô aqui só... Olha, você tá brincando, mas eu não duvido. Não, mentira, ela não faria isso com você. Ela não separaria você, até porque, né? Não, mas o pior é que eu falei assim, o Andrei me chamou pra gravar Mundo Freak, daí ela falou assim, diga pra ele que eu tô pedindo você gravar mesmo. Pior que ela falou assim. O Andrei presente. Caralho, bicho. Não, eu vou estar sim. Você não tá gravando? Não tá jogando ainda?
Não tô jogando não, porque o Submarino tá vendendo o jogo sem estoque. Aí, Ah, maravilha. quando eu pensei em ir pro Procon, ele liberou. Eu acho que tá vindo em algum momento, semana que vem. Maravilha, viu? Mas é que, Andrei, eu quando gravava por Hangout, o que eu fazia eu deixava transmitindo, deixava no meu canal secreto, não privado, e daí tirava o áudio de lá, assim. Sim, Não sei se sim, você sim. faz, já pensou em fazer Não, isso? eu faço isso. O Hangout ele funciona como backup pra gente, né? Se der algum problema nas gravações, a gente usa o backup. É claro que, por exemplo, se dá pra uma pessoa só deu problema, a gente usa o áudio normal e quando a pessoa entra, a gente usa do Hangout, né? Se a gente usar só do Hangout, aí a qualidade não fica tão legal pra podcast, assim, pelo menos com o que a gente tá acostumado. Obrigado por dizer que o Anticast é uma merda, o áudio, tá? Ivan, eu sempre Quando dou a eu- referência. Quando eu eu sempre uso dou- o Hangout, sempre eu dou faço assim. referência. Eu sempre dou referência do Anticast pro pessoal. Galera, não precisa de muita qualidade, não. Qualquer coisa, tem o Ivan lá que tem um episódio lá que ele saiu pra cagar. Ele saiu pra cagar no meio do programa, então. Isso aconteceu, sei lá, no sempre dou de. episódio 40, né? E até hoje Até hoje eu sou lembrado por isso. acabou, mano. O pior é que eu acho que eu nem fui cagar, eu provavelmente fui mijar, assim, mas tudo bem. Isso João, demorou um hein? tempo, né? Aí a gente fica falando mal de você. Tudo Pode ser. bem. Ou chegou o carteiro, qualquer coisa assim, mas tudo bem. Fica a fama aí, né? Tá de boa. Normal, né, cara? Programa de 3 horas de duração, né? A natureza chama também, né? Exatamente. Mas ele parou. O Ivan saiu dessa vida de programa de 3 horas. Eu Olha tento, aí. né? Daí eu queria fazer programa de 1 hora e meia, daí o pessoal reclama que tá curto, daí eu digo, Então, vamos. e de qualquer jeito você tá fudido, né, cara? Você chama muita gente de fora e você não vai pedir pro cara, tipo, instalar programa, né? Aham. Então acaba sendo Hangout mesmo. É, mais claro. fácil. Não, eu uso Skype, assim, tipo, Skype a galera se vira bem, assim, aqui o Hangout a gente fez na época das eleições, que a gente fazia transmissão ao vivo, e daí eu pegava o áudio do Hangout e lançava no Anticast, assim, então, mas não, fora isso, assim, eu realmente eu acabo usando o Skype. Se eu fosse usar uma coisa mais bonitinha, eu usaria o Zoom, que é a plataforma que eu uso para dar curso, que ele tem uma estabilidade melhor, assim. Só que daí cai nesse problema. Instala o Zoom aí. Vai tomar no cu, assim. Então, Skype todo mundo usa, tá de boa. Gente, a gente não tá com uma pauta guia hoje. A gente vai no freestyle mesmo. Assim que é bom! Assim que é bom! Então. Vai ser aqueles episódios que, inclusive, o Ivan tá aqui, então já fica mais justificado ainda. Tem sempre um ouvinte filha da puta. É anti-castização do mundo freak. Cara, eu fico pistola num nível. E a Ira muito tem que segurar minha coleira, cara, porque eu fico com muita vontade de. Mas faz tempo que eu não participo. Acho que o último que eu participei foi lá das sociedades esotéricas, sociedades secretas. Verdade. Faz o quê? Na 2 verdade- anos já? Na verdade, eu pensei em oferecer de fazer uma pauta sobre o assunto, mas eu achei que não precisava. Aliás, quem que mas- manja? É o Kroll que manja do tema? Eu sei umas histórias porque eu gosto de pesquisar essas coisas. Ótimo. Assim, eu não sou um estudioso no assunto. Eu gosto porque Vamos queimar a pauta maluco. já. Vamos queimar a pauta. Vamos começar. Vamos foder o Andrei agora, assim. Tá, então, Vamos lá. Kroll, me conta o que você estudou já. Vamos conversar um pouco antes pra gente não ter o que falar na hora de gravar. Não, pode começar a gravar. Comecem a gravar. O meu tá gravando pra caralho. O Andrei que se foda pra editar depois. eles vão procurar onde tá o começo de cada um. Tomando cu. Vocês querem bater palma pra marcar todo mundo? Não, Isso não eu funciona. mando o Hangout pro cara também e ele sincroniza a partir de lá. É outra pessoa, então ele que se foda. Desculpa. Eu não Tem um editor num calabouço acorrentado, Isso. editando. Um beijo pra você, Murilo. Você é um. Ô, Andrei, a Oi. gente estragou todo o teu lance de chamar por nome as pessoas pra já identificando as vozes, só por curiosidade? Não. Tá, ok, então. Que o Andrei é um comunicador, então ele tem aquele lance de e aí, Ivan, o que você acha disso? Existe Daí um a método, pessoa- né? Daí, opa, essa é a voz do Ivan. Mas assim, a partir do momento que a gente começou a atrapalhar, quebrou todo o lance. Então, Não, assim, com 5 pessoas na gravação e, enfim, uma pessoa sem o áudio dela, eu imaginei que seria um pouquinho difícil eu fazer isso nesse episódio. tá. Mas, enfim, vamos nesse momento então.
Tá bom. A Tupá caiu, morreu. Tupá? Vocês não estão me ouvindo? Tupá, Agora voltou. Agora voltou. Ah, tá. Vocês não estão me ouvindo. Não, eu ia eu não tô perguntar. ouvindo a Tupá. Vocês estão ouvindo a eu Tupá? Estão ouvindo a Tupá, sim. Eu não tô Normal. ouvindo. Eita, Ué, Ih, que rapaz. bruxaria do cacete é essa? vai falar mal de Jesus aí. Fala que Jesus vai te Eu não falo mais nada, assim, agora eu vou ficar quieto na minha aqui. Vocês Vou querem que eu atupar, desligue e tente Como é que a voltar? Tupá sumiu pra mim? Por que eu ouço todo mundo menos a Tupá? Tupá, sai e volta, se não funcionar, o Ivan sai e volta. Tá, peraí, Eu não vou rapidão. sair nada. Vocês que Então eu vou te quicar. Você que acha que não vai sair. não me quica. Eu chamar Jesus, hein? Podia funcionar assim na vizinhança, né? Agora no Natal, as pessoas falam que menino Jesus vai vir trazer presente. Por favor, Aí é não. um problema. Menino Jesus era um capeta em forma de guri. Tupá, você tá Eu nem ouvi o que ela falou, mas eu Ivan, vou dizer, hahaha, caralho, que foda. A Tupá falou que odeia o Ah, Anticast. isso. Aí você quer... Aí é só mais uma, entra na fila. Ai, caralho. É por isso que o Ivan não me convida mais, tá vendo, Andrei? Fica quieto. Entendi. Fazendo intriga. A Tupá tá falando que ela vai criar o Anti-Anticast. Mentira. Então é assim que as pessoas se sentem numa sessão espírita, né? Assim. Exato. Eu tô recebendo aqui. Andrei, pergunta pra Tupá quando é que sai o podcast dela. Ela falou que em um mês sai. Em um um mês sai o mês. podcast dela. É isso aí. Pergunta se ela tá feliz onde ela tá. Tupá, você tá feliz onde você tá? Aonde que ela deixou o dinheiro da aposentadoria? Que ficou guardado? Onde é que você deixou o dinheiro? Eu tô feliz onde eu tô confortável, tenho um gato, tá tudo bem. Ela disse que tá no inferno, tá sofrendo muito. Não, porra, se eu tô no inferno, Era pra lá que ela queria ir mesmo, ficou feliz, então. É isso aí. mundofreak.com.br